Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 1. Legion de White Holdfast. Legion, já acostumado à dor persistente nas costas, saiu da casa onde passará o último mês se recuperando, apoiado nas muletas feitas pelo velho Bane no dia anterior. Embora seus ferimentos precisassem de pelo menos mais 2 semanas para cicatrizar completamente, eles não o impediam mais de andar. Sua preocupação imediata, no entanto, era se acostumar às pessoas e aos eventos de White Holdfast o mais rápido possível. Ele precisava evitar levantar suspeitas ou expor inadvertidamente sua verdadeira identidade. Afinal, os fragmentos de memórias herdadas que possuía eram escassos. Além de saber que seu nome era Legion e que ele era um caçador, o resto era uma coleção desconexa de imagens e sensações inúteis para decifrar porque ele havia sido tão gravemente ferido. Enquanto se movia por White Holdfast, ele rapidamente identificou as casas modestas espalhadas pela área. Ficou claro que ele estava em um assentamento primitivo, provavelmente de uma época que lembrava o Velho Oeste. Embora já tivesse adivinhado isso pelas roupas do velho Bane e pelos móveis rústicos de sua casa, ele ainda nutria uma leve esperança de estar errado. Caçador de ursos? A única rua da vila logo colocou Legion cara a cara com seu primeiro encontro. Um aldeão congelou ao vê-lo, pronunciando o apelido com um tremor de medo antes de desviar o olhar apressadamente e passar correndo como se Legion fosse um predador. Embora curioso com a reação estranha e o apelido, Legion se absteve de parar o homem. Era mais sensato ficar em silêncio, observar e evitar qualquer ação que pudesse revelar que ele não era o mesmo Legion de que os aldeões se lembravam. À medida que ele prosseguia, mais pessoas cruzavam seu caminho. Algumas o cumprimentavam pelo nome, enquanto outras repetiam o título de caçador de ursos. Seus rostos revelavam graus variados de admiração e apreensão, com apenas a intensidade da emoção variando de pessoa para pessoa. Apesar do pequeno tamanho de White Holdfast, a caminhada até a taverna da vila provou ser longa e cansativa para Legion, em seu estado debilitado. Durante sua recuperação, ele descobrira que o velho Bane era o dono do estabelecimento, e embora a vila permanecesse desconhecida, a localização da taverna era inconfundível, era a única à vista. Seus ferimentos ainda não sararam. "O que você está fazendo aqui fora?" gritou o velho Bane assim que Legion chegou à porta da taverna. A preocupação do homem era evidente quando ele emergiu de dentro. O velho Bane era uma figura difícil de ignorar. Sua estrutura robusta era coroada por uma farta cabeleira castanha e espessa, acompanhada de uma barba combinando. Seu pé esquerdo havia sido substituído por uma estaca de madeira, e sua mão direita estava sem 3 dedos, provavelmente decepados por alguma arma afiada. Legion deu um sorriso fraco. "Estou deitado há mais de um mês. Achei que uma caminhada poderia me ajudar a me recuperar mais rápido." O velho Bane, que cuidara de Legion durante sua incapacitação, conquistara a profunda gratidão do jovem. Legion o considerava mais do que um zelador, quase uma figura paterna para aquele corpo desconhecido que agora habitava. O velho Bane não disse mais nada, apenas deu um tapinha no braço de Legion antes de gesticular para que ele entrasse na taverna. "Ei, caçador de ursos!" irrompeu um coro de vozes quando Legion entrou. Os clientes ergueram seus copos em saudação. Ao contrário dos aldeões que ele encontrara antes, aqueles homens pareciam menos intimidados e mais entusiasmados, embora um traço de reverência persistisse em seu tom. Sem saber como responder sem revelar sua ignorância, Legion simplesmente assentiu em reconhecimento. Essa simples reação pareceu satisfazê-los, reforçando sua suspeita de que o Legion anterior devia ser um indivíduo reservado e introvertido. Legion dirigiu-se a uma mesa perto da janela e acomodou-se numa cadeira. Pouco depois, o velho Bane aproximou-se com uma taça de vinho, colocando-a à sua frente antes de retomar suas outras tarefas. Tomando um gole cauteloso, Legion deparou-se com um sabor azedo e avinagrado difícil de digerir. Mesmo assim, engoliu sem demonstrar qualquer reação. A atmosfera na taverna permaneceu inalterada com sua presença, mas o tom das conversas mudou sutilmente. Cada vez mais as discussões pareciam girar em torno dele, embora os aldeões falassem em voz baixa, tomando cuidado para não deixar que suas palavras fossem longe demais. No barulho da taverna movimentada, era difícil para a maioria escolher palavras específicas, mas Legion não era a maioria das pessoas. Ao longo do último mês de recuperação, embora seu corpo não tivesse recuperado toda a força, seus outros sentidos haviam se aguçado consideravelmente. A sensibilidade aumentada levará algum tempo para se adaptar, mas agora estava se mostrando inestimável. Ao juntar trechos da conversa, Legion começou a formar uma imagem mais clara da sua situação. Apesar dos seus melhores esforços para manter uma expressão neutra, uma ponta de surpresa lhe escapou enquanto processava o que ouvirá. Durante sua convalescença, ele especulou incansavelmente sobre onde poderia ter renascido, imaginando diversos cenários ocidentais antigos. Mas a realidade era algo que ele jamais havia previsto. Ele estava no mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, criado por George R.R. Martin. Embora Legion nunca tivesse lido os livros, ele assistiu à aclamada série de TV Game of Thrones. Seu enorme impacto cultural era impossível de ignorar e, na época, ele até se aprofundou em fóruns online para discutir certos pontos da trama e teorias. Embora ele tenha se envolvido com a série como um espectador casual, aquelas horas gastas assistindo e lendo agora lhe forneciam insights inestimáveis sobre este novo mundo. As conversas ao seu redor confirmaram essa revelação.
Grande parte da conversa se concentrou na recém-concluída Guerra do Usurpador, o conflito que colocou Robert Baratheon no Trono de Ferro. Isso estabeleceu que ele estava vivendo no período anterior ao início da série de TV, uma constatação que pouco o confortava. As informações que ele havia coletado da série e dos fóruns de discussão seriam de utilidade limitada. Pior ainda, ele agora compreendia plenamente a natureza rígida da estrutura social de Westeros, especialmente na Campina, onde residia atualmente. O poder das linhagens e da herança dominava aquela terra, deixando pouco espaço para um homem comum como ele ascender acima de sua posição. A Campina era conhecida por suas tradições profundamente arraigadas, e suas casas nobres orgulhavam-se de linhagens milenares. Mesmo os Tyrell, Guardiões do Sul, não estavam entre as 3 famílias mais importantes em termos de herança, um testemunho de quão profundamente enraizada era a aristocracia local. Essa adesão inabalável à tradição tornava a hierarquia social quase inabalável. As linhagens determinavam o valor, e mesmo as raras exceções a essa regra não conseguiam derrubar a imponente estrutura do conservadorismo. Para alguém de origem humilde, havia apenas 2 caminhos viáveis para a proeminência. Um era treinar na cidadela de Vila Velha e se tornar um mestre. O outro era se destacar nos torneios realizados pelos nobres da Campina e conquistar o favor de um cavaleiro. O indivíduo afortunado poderia até ser condecorado cavaleiro diretamente, assim como Sor Duncan, o Alto, o lendário ex-senhor comandante da Guarda Real. À medida que Lygeon absorvia essas informações, ele também aprendia mais sobre seus arredores. A vila em que se encontrava chamava-se Fortaleza Branca, localizada na orla da Floresta do Lago Vermelho, em Derrite. Ela pertencia ao domínio da Casa Crane, tendo o Lago Vermelho como seu centro regional. O nome da vila veio do gesso branco que os moradores locais usavam para revestir suas construções, dando a todo o assentamento uma aparência distinta e pálida. Fortaleza Branca não era apenas uma vila de caça, mas servia a um propósito específico. Seus habitantes não eram caçadores típicos que ganhavam a vida com a caça, em vez disso, atuavam como guias para as caçadas de outono promovidas pelas casas nobres da Campina. A Floresta do Lago Vermelho, embora não fosse a maior floresta da região, ostentava as populações mais abundantes de veados, ursos e outros animais selvagens. Todo outono, a Casa Garça convidava nobres de toda a Campina para participar de caçadas, fomentando alianças e camaradagem. Os caçadores de Fortaleza Branca faziam parte dessa tradição, uma vila estabelecida especificamente para atender a esses encontros anuais. Lygeon finalmente havia descoberto as razões por trás de seus ferimentos graves e do confinamento prolongado na cama. Por que os aldeões o chamavam de caçador de ursos e o tratavam com tanta reverência? A verdade residia nos eventos tumultuados que cercaram a Guerra do Usurpador, que havia terminado no ano anterior. Durante o conflito, a Casa Tyrell, como guardiã do Sul, escolheu o lado errado. Enquanto o rei Robert, que emergiu como governante dos 7 reinos, optou por não puni-los diretamente, os Tyrell estavam perpetuamente inquietos. Para consertar as relações com o novo rei, começaram a acumular tesouros raros da Campina como oferendas para obter seu favor. A Casa Crane, uma família nobre antiga, mas em declínio, governava o Lago Vermelho, mas lutava para manter sua influência. Sua aliança com a mais poderosa Casa Floren era uma necessidade, uma proteção contra uma deterioração ainda maior. Aproveitando a oportunidade para fortalecer seu relacionamento com a Casa Tyrell, eles se juntaram aos esforços de coleta de tesouros. No entanto, a Casa Crane havia vendido seus bens ancestrais há muito tempo, deixando para trás apenas relíquias de família emblemáticas demais para serem desmembradas. Para evitar o ridículo, eles recorreram a fontes alternativas, buscando riquezas em suas terras. Seu território, abençoado com abundante vida selvagem, oferecia uma solução. Entre esses animais estavam os formidáveis ursos das montanhas da Floresta do Lago Vermelho, criaturas valiosas e temíveis. A Casa Crane oferecia recompensas substanciais por sua captura, na esperança de apresentá-los como oferendas exóticas à Casa Tyrell. O pai de Lygeon, um renomado caçador de Fortaleza Branca, foi atraído pela recompensa lucrativa. Com a aprovação do administrador, aventurou-se na Floresta do Lago Vermelho para caçar um urso da montanha. Essas criaturas, nada comuns, eram colossais, 2 vezes o tamanho de ursos comuns, com força incomparável e pelagem marrom avermelhada tão densa que rivalizava com armaduras. Sua invencibilidade na floresta havia custado a vida de inúmeros cavaleiros, além de seus escudeiros, acompanhantes e mercenários. Ninguém esperava que o pai de Lygeon tivesse sucesso. Tragicamente, eles estavam certos. Ele pereceu na floresta com o corpo dilacerado pelo urso. Quando outros caçadores recuperaram o que restava, metade de uma cabeça e membros espalhados, isso confirmou a natureza mortal de sua missão. Devastado, mas inabalável, o antecessor de Lygeon, filho de seu pai, decidiu realizar o sonho do pai e vingar sua morte. Ao longo do ano seguinte, ele procurou incansavelmente pelo urso, investindo pesadamente em armadilhas letais. Seus preparativos culminaram há mais de um mês, e ele se aventurou na floresta novamente. Desta vez, sua caçada foi um triunfo e um desastre.
Ele conseguiu matar um urso da montanha sozinho, ganhando o título de caçador de ursos. Mas sua vitória foi vazia, o urso não foi quem matou seu pai, e o custo de seu sucesso foi quase sua vida. O urso o atacou brutalmente, deixando suas costas esfoladas e sua espinha quase despedaçada. Se não fosse pelo velho Bunny, o amigo mais próximo de seu pai, que enfrentou a floresta para resgatá-lo e passou semanas cuidando dele até que se recuperasse, ele teria perecido. As consequências trouxeram ainda mais complicações. Caçar na floresta do Lago Vermelho sem a autorização da Casa Crane era uma ofensa grave equivalente à caça ilegal em terras nobres, punível com a morte. No entanto, talvez porque a Casa Crane visse valor em obter um urso da montanha sem custo algum, ou porque Legion já estivesse à beira da morte, decidiram não executá-lo. Em vez disso, ofereceram-lhe 5 dragões de ouro como compensação. Embora essa quantia fosse insignificante em comparação com os 500 dragões de ouro prometidos originalmente, para o povo comum, ainda era uma fortuna. Contudo, o estado vulnerável de Legion o tornava um alvo fácil, e os aldeões, cegos pela ganância, cobiçavam sua riqueza recém-adquirida. No entanto, suas ambições foram rapidamente reprimidas pelo velho Bunny, cuja defesa inabalável os forçou a abandonar seus planos. Isso explicava a mistura de espanto e apreensão nos olhares dos aldeões quando Legion emergiu de sua recuperação. Eles temiam a retribuição de um homem que havia sobrevivido à fúria de um urso da montanha e retornado mais forte, apesar de sua provação de quase morte. Capítulo 2 – O Abençoado. Quais são seus planos para agora? Com a taverna quase vazia, o velho Bunny finalmente teve um momento para descansar. Sentou-se em frente a Legion com a expressão preocupada. Legion ponderou brevemente antes de perguntar: velho, você ainda tem conexões com a unidade de guarda em Red Lake? Você está pensando em se tornar guarda em Red Lake? O velho Bunny franziu a testa. Seu olhar se desviou para os cotos de suas mãos e pernas enquanto respondia solenemente: servir guarda não é tarefa fácil. O velho Bunny, que já foi guarda, na verdade, capitão da guarda de Red Lake City, tinha uma longa história. Ele acompanhará o chefe da casa Garça a Jardim de Cima, encontrando muitos nobres da Campina no caminho. Mas o infortúnio o atingira durante uma missão para expulsar bandidos da floresta do Lago Vermelho. Emboscado e gravemente ferido, Bunny teria perecido se não fosse pelo pai de Legion que lhe salvara a vida. Essa dívida era a razão da afeição do velho por Legion. Embora já tivesse se aposentado há muito tempo, o velho Bunny ainda tinha laços em Red Lake. Apresentar alguém à unidade de guarda não estava fora de seu alcance. Após um momento perdido em pensamentos, Bunny perguntou: por que você quer se juntar aos guardas? Você não estava decidido a se tornar um caçador excepcional como seu pai? Quero ver o mundo, respondeu Legion, mascarando suas verdadeiras intenções com uma desculpa plausível. Não quero morrer tendo conhecido apenas a Fortaleza Branca e a Floresta do Lago Vermelho. Quero ver Jardim de Cima, Porto Real e até a Muralha no Norte. Se eu ficar aqui, talvez nunca tenha essa chance, não até que o estranho venha me buscar. Bunny o estudou por um longo momento antes de falar. Essa sua lesão mudou você, disse ele. Você não é mais o mesmo. O coração de Legion disparou, mas seu rosto não revelou nada. A morte muda uma pessoa completamente, continuou Bunny, suspirando fundo. Eu sei disso melhor do que ninguém. Ele fez uma pausa antes de se inclinar para a frente, seu tom ficando sério. Você acha mesmo que se tornar um guarda em Red Lake vai te ajudar a ver todos esses lugares? No mínimo, isso me dá chances melhores do que tenho agora, respondeu Legion. Ele poderia, é claro, deixar Fortaleza Branca sozinho e vagar por Westeros. Mas isso destituiria de seu status de civil, reduzindo-o a um andarilho sem nome. A vida de um vagabundo era repleta de dificuldades. Na melhor das hipóteses, ele poderia definhar em algum canto esquecido de uma cidade. Na pior, poderia acabar como bandido ou escravizado do outro lado do Mar Estreito. Alguns infelizes eram até mesmo enviados para as minas, com suas vidas sacrificadas em trabalhos brutais. Ascender na escala social já era difícil o suficiente para um plebeu. Como um andarilho, as probabilidades eram quase impossíveis. Para Legion, juntar-se à guarda em Red Lake foi um passo calculado, uma maneira de se aproximar dos nobres e encontrar oportunidades que poderiam elevá-lo neste mundo. O velho Bunny o observou atentamente pelo que pareceu uma eternidade antes de falar. O atual capitão da guarda da cidade do Lago Vermelho é Will, o sorridente. Ele serviu sob meu comando e nos demos bem. Acho que não será um problema recomendá-lo a ele. Uma centelha de alegria iluminou o coração de Legion, mas ele manteve uma expressão calma e comedida. Bunny assentiu em aprovação, apreciando a contenção. No passado, Legion sempre demonstrara suas emoções abertamente, para que todos vissem, e seu humor era fácil de interpretar. Agora, ele parecia um homem transformado, mantendo seus sentimentos profundamente enterrados. Mais uma vez, Bunny se maravilhou com a profundidade com que um contato com a morte podia mudar uma pessoa. O velho Bunny continuou: embora eu possa recomendá-lo e Will possa lhe dar uma chance com base na minha palavra. Se você se tornará ou não guarda em Red Lake dependerá inteiramente de suas próprias habilidades. O que você quer dizer com habilidades? Legion perguntou, franzindo levemente a testa. Siga-me, respondeu o velho Bunny, levantando-se do assento. Ele gesticulou para que Legion fizesse o mesmo e, em seguida, instruiu brevemente o garçom da taverna antes de seguir em direção ao pátio atrás do prédio. Legion se levantou, apoiado em sua muleta, e seguiu logo atrás.
Assim que chegaram ao quintal, o velho Bunny fez sinal para Legion esperar enquanto ele desaparecia em casa. Depois de alguns momentos remexendo debaixo da cama, ele emergiu segurando uma espada larga e um escudo redondo reforçado com pelhas de aço. Pegue estas e experimente, disse o velho Bunny, aproximando-se de Legion e entregando as armas. Legion largou a muleta e aceitou a espada e o escudo. Testou o peso deles com alguns golpes casuais, mas ao tentar empunhar a espada larga usando técnicas que se lembrava de seu treinamento, uma onda de desconforto o dominou. O que deveria ser suave e fluido parecia desajeitado, e seus movimentos revelavam uma óbvia falta de prática. O velho Bunny observou as tentativas de Legion sem surpresa. Para ele, era isso que esperava de alguém que não empunhava uma espada larga há muito tempo. Legion, no entanto, estava visivelmente insatisfeito com seu desempenho. Depois de apenas alguns golpes, abaixou as armas e se virou para o velho Bunny. Posso tentar uma espada diferente? Perguntou. O velho Bunny hesitou por um momento, presumindo que o problema fosse com o encaixe da arma. Sem comentar, voltou para dentro e pegou uma espada de cavaleiro. A espada deste cavaleiro estava bem conservada, com a lâmina livre de ferrugem. Embora o emblema em seu punho tivesse sido polido, era evidente que a espada era uma relíquia dos tempos de guerra do velho Bunny. A julgar pelo seu acabamento, provavelmente pertencia a um escudeiro ou a um cavaleiro inferior, não a alguém de grande renome. Legion não descartou a espada larga. Em vez disso, colocou o escudo de lado e pegou a espada do cavaleiro na outra mão, adotando uma postura de empunhadura dupla. O velho Bunny congelou, encarando Legion incrédulo. Embora fosse verdade que alguns cavaleiros de Westeros eram conhecidos por empunhar armas duplas, eles eram figuras lendárias capazes de feitos extraordinários em batalha. Para guerreiros comuns, tentar empunhar armas duplas tinha mais chances de terminar em desastre do que em vitória. Assim que o velho Bunny abriu a boca para corrigir o aparente equívoco de Legion, algo inesperado aconteceu. Legion inclinou-se ligeiramente para a frente, o corpo baixo e equilibrado. Usando a muleta como impulso, movia-se com velocidade e agilidade notáveis. Sua aparente claudicação desapareceu à medida que seus movimentos se tornavam fluidos e precisos. À medida que avançava, as duas lâminas em suas mãos trabalhavam em perfeita harmonia, cortando e estocando em uma demonstração hipnotizante de habilidade. O velho Bunny prendeu a respiração. Seu tempo como capitão da guarda da cidade do Lago Vermelho havia aprimorado sua esgrima a um alto nível, e ele testemunhara inúmeros duelos e torneios de cavalaria. Mesmo assim, a atuação de Legion o deixou momentaneamente sem palavras. A maneira como Legion empunhava as armas, uma espada larga e uma espada de cavaleiro de diferentes comprimentos, parecia mais adequada para um duelista experiente do que para um homem que dependia de uma muleta momentos antes. Seus golpes e estocadas eram precisos, atingindo os pontos fracos da armadura com uma precisão quase sobrenatural. O velho Bunny percebeu, defender-se de tal ataque mesmo totalmente armado, seria quase impossível. Essa esgrima é algo específico para cavaleiros? Perguntou-se o velho Bunny em voz alta, e o pensamento lhe ocorreu enquanto observava Legion. Naquele momento Legion fez uma pausa. Não que ele tivesse esgotado seu conhecimento de esgrima, mas seu corpo havia chegado ao limite. Qualquer esforço adicional poderia agravar seus antigos ferimentos. Velho Bunny, você acha que minhas habilidades atuais são suficientes para me qualificar como guarda? Legion perguntou com a voz tensa enquanto se apoiava pesadamente nas duas espadas, ofegante. Você é qualificado, respondeu o velho Bunny, acalmando seus pensamentos caóticos enquanto dava sua aprovação a Legion. Sua voz transmitia certeza, embora seus olhos revelassem um brilho de curiosidade. Mas me diga, quando você aprendeu essa arte da espada? Nunca vi nada parecido com você antes. Legion previu essa pergunta e preparou uma resposta durante sua demonstração de técnicas de empunhadura dupla. Agora, ouvindo a pergunta do velho Bunny, ele respondeu com naturalidade. Com uma expressão reverente, Legion juntou as palmas das mãos em um gesto de prece e disse: quando eu estava ferido e inconsciente, encontrei o guerreiro meu senhor. Ele foi movido pela minha caçada heroica para vingar meu pai contra o urso da montanha. Como uma bênção, ele me concedeu as habilidades de combate de um grande guerreiro, permitindo-me dominar essas técnicas como se eu tivesse treinado por anos. Seu tom tornou-se sombrio, e ele acrescentou: mas meu corpo continua fraco. Por enquanto, só posso usar esta esgrima de empunhadura dupla. O restante das habilidades que ele concedeu estão seladas dentro de mim, inacessíveis até que meu corpo se recupere completamente e fique mais forte. O velho Bunny ficou perplexo. A explicação estava longe de tudo o que ele esperava. Ele encarou Legion, com os pensamentos a mil. A fé dos Sete era a religião dominante na Campina e nos Sete Reinos como um todo, mas Bunny não era um crente devoto. Ao longo dos anos, ele vira como o clero corrupto explorava a fé para ganho pessoal, como nobres realizavam milagres para obter favores e como mercadores vendiam bugigangas sem valor como relíquias dos Sete, enganando os fiéis. Para ele, os Sete eram pouco mais do que uma ferramenta conveniente para os poderosos. Ele fingia seguir a fé, mas nutria profundo ceticismo. No entanto, ali estava Legion, alguém que Bunny conhecia desde a infância, afirmando sinceramente ter recebido a bênção do guerreiro. A princípio, a ideia pareceu absurda para Bunny, uma invenção para justificar o que acabará de testemunhar. Mas ao olhar para Legion, sem fôlego e exausto, dúvidas começaram a surgir em sua mente.
Legion crescerá sob o olhar atento de Bunny e em 15 anos, não demonstrara nenhuma habilidade notável com a espada. Era um garoto comum, um caçador comum de White Holdfast. As técnicas que Legion acabará de demonstrar, no entanto, eram extraordinárias, além do que até mesmo cavaleiros experientes conseguiam após anos de treinamento. Uma transformação tão profunda em tão pouco tempo desafiava qualquer explicação. Bunny considerou as alternativas. Se Legion não tivesse passado anos secretamente dominando essas técnicas, e era evidente que não, então a única explicação plausível era a que Legion oferecia: a bênção do guerreiro. E por mais absurdo que parecesse, o raciocínio se encaixava. Lendas e histórias frequentemente falavam de intervenção divina para atos de bravura e determinação. A história de Legion, o menino vingando seu pai caçando sozinho um urso da montanha do tamanho de uma colina, já era tema de canções. Aliás, um bardo que passava ouvirá falar do feito de Legion e planejava imortalizá-lo em versos. O que você diz é verdade? Perguntou o velho Bunny, com um tom grave enquanto examinava o rosto de Legion. Juro pelos 7 deuses que tudo o que eu disse é verdade, respondeu Legion, colocando a mão sobre o peito e imitando a solenidade de um crente devoto. Para Legion, o juramento era inofensivo. Ele acreditava que os 7 deuses não existiam, e mesmo que existissem, suas palavras não eram mentira. Sua trapaça era realmente uma bênção para um guerreiro, embora não de origem divina. Para quem mais você contou sobre isso? Insistiu o velho Bunny. Além de você, não contei a ninguém, disse Legion, encarando o velho Bunny com uma sinceridade que dissiparia qualquer suspeita. Sinto que este assunto é quase inacreditável demais. Se outros soubessem, poderia causar problemas, então nunca tive a intenção de compartilhar. Mas você é diferente, velho Bunny. É a pessoa em quem mais confio no mundo. Sei que posso lhe contar sem preocupação. A expressão severa do velho Bunny se suavizou. Um leve sorriso surgiu por baixo de sua barba espessa, um sinal de alívio. Ele assentiu levemente antes de perguntar: seu plano de ver o mundo também está ligado a isso? Em parte sim, admitiu Legion. Entendo. O velho Bunny assentiu pensativo. Assim que seus ferimentos sararem, irei ao Lago Vermelho e farei a recomendação. Mas antes disso, você precisará forjar 2 armas de verdade. Legion olhou para a espada e a espada larga do cavaleiro que segurava. Essas espadas não são boas o suficiente? Perguntou perplexo. Você não deve ficar com a espada do cavaleiro, disse o velho Bunny, balançando a cabeça. Essa lâmina pode lhe trazer problemas. Quanto à espada larga, tudo bem se você quiser ser apenas um guarda comum. Mas se almeja algo maior, precisará de armas sob medida. O equipamento certo aumentará suas chances de sobreviver no campo de batalha e obter mérito militar. Legion refletiu e assentiu. Apesar de manusear bem as 2 espadas, ele sentirá um leve desconforto. As armas não se encaixavam perfeitamente. Se pudesse forjar um par de espadas projetado especificamente para ele, sua eficácia em combate sem dúvida aumentaria. Depois de pensar um momento, ele perguntou: o ferreiro da aldeia pode forjá-las? O velho Bunny bufou desdenhoso. Ele é bom para foices e ferraduras, mas não para espadas de verdade. Percebendo a hesitação de Legion, acrescentou, tranquilizador: não se preocupe. Ainda tenho seus 5 dragões de ouro guardados. É o suficiente para encomendar 2 espadas decentes. Capítulo 3. A compostura de Legion. Depois de deixar o jovem bêbado velho Bunny, Legion retornou diretamente para sua cabana. Demonstrar sua habilidade com a espada na taverna o deixará exausto, e ele ansiava por desabar na cama e descansar. No entanto, a dor aguda nas costas o lembrava de que o descanso teria que esperar. A posição das bandagens precisava ser ajustada para evitar que o ferimento piorasse. Embora o manejo da espada com as 2 mãos tivesse sobrecarregado ainda mais seu corpo em recuperação e agravado sua lesão nas costas, valeu a pena. Tudo se desenrolou como planejado e agora só lhe restava ficar em casa e aguardar os próximos passos. Desde que recobrou a consciência e percebeu que havia renascido em um mundo que lembrava a Idade Média, Legion vinha planejando cuidadosamente seu futuro. Viver como um plebeu foi a primeira opção que descartou. Tendo recebido uma segunda chance, ele não tinha intenção de permanecer no nível mais baixo da sociedade, especialmente porque possuía uma fraude. A ideia de se tornar um comerciante também foi rapidamente descartada. Tanto no contexto oriental quanto ocidental, os comerciantes eram frequentemente maltratados, com status marginal, a menos que operassem em uma região centrada no comércio, como uma cidade livre. Na maioria das vezes, os comerciantes eram vistos como pouco mais do que meros porta-moedas ambulantes. Assim, alcançar a nobreza tornou-se seu único caminho viável. Durante o mês seguinte, confinado à cama e incapaz de se mover, dedicou-se a elaborar meticulosamente várias estratégias para ascender à nobreza. Considerou todas as contingências imagináveis, determinado a se preparar para o inesperado. Embora este mundo fosse diferente da sociedade ocidental medieval que ele inicialmente imaginou, sendo, na verdade, um mundo de gelo e fogo, os sistemas sociais apresentavam semelhanças suficientes para que seus planos permanecessem relevantes. Pequenos ajustes eram necessários, e esses ajustes poderiam ajudá-lo a alcançar seus objetivos ainda mais rapidamente. Um desses ajustes foi participar do Torneio dos Campeões. Inicialmente, ele não havia considerado torneios como parte de sua estratégia. Nas tradições medievais, apenas nobres podiam participar de tais eventos.
A ideia de um plebeu vestindo armaduras anonimamente, competindo e conquistando fama era pura ficção, romantizada por romancistas. Verificações rigorosas de identidade dos participantes garantiam que nenhum plebeu pudesse se infiltrar no torneio de um nobre. No entanto, o torneio dos 7 reinos oferecia exceções. Além dos eventos básicos de justas reservados aos nobres, havia batalhas em equipe e competições de arco e flecha abertas aos plebeus. Embora não tivessem o prestígio das justas, ainda representavam uma chance de obter reconhecimento e riqueza. Com fama, um plebeu poderia atrair a atenção de um nobre lord. Aderir ao serviço de um nobre e obter conquistas militares poderia eventualmente levar à concessão do título de cavaleiro. Alternativamente, um indivíduo conhecido poderia se tornar escudeiro de um cavaleiro, o que também poderia abrir caminho para o título de cavaleiro. A cavalaria marcava o nível mais baixo da hierarquia aristocrática nos 7 reinos. Embora não fosse uma nobreza plena, era um trampolim crucial para esse status. Li Jion também considerou caminhos alternativos, como conquistar o favor de um nobre por meio do conhecimento e se tornar um assessor ou conselheiro. Tal posição poderia levar ao título de cavaleiro, mas trazia desvantagens significativas. Esse tipo de status, embora tecnicamente nobre, era precário, com oportunidades limitadas de ascensão e pouca esperança de alcançar o título de senhor. Mindinho exemplificou esse tipo de nobreza frágil. Apesar de seus esforços incansáveis, ele nunca alcançou o título de senhorio que almejava. Nem mesmo seu título de senhor do vale lhe rendeu respeito genuíno entre a nobreza de escalão inferior. Quando foi morto, nenhum nobre se levantou em sua defesa, destacando quão tênue e vulnerável seu status na corte realmente era. Agora, Li Jion não estava particularmente preocupado em garantir uma posição como guarda no Lago Vermelho. Com a influência do velho Bane, essa tarefa se tornará relativamente simples. Mesmo sem a habilidade de empunhar 2 espadas, garantida por sua trapaça, ele se sentia confiante de que conseguiria. O verdadeiro desafio viria depois de se tornar guarda, conquistar mérito suficiente para ser reconhecido como escudeiro de um cavaleiro e, eventualmente, alcançar o título de cavaleiro. Essa transição representou um salto significativo para os civis comuns, que exigia mais do que apenas força física. Um exemplo perfeito era Bronn, o mercenário. Apesar de suas habilidades excepcionais, Bronn passará anos como um mero mercenário. Só quando cruzou fortuitamente o caminho de Tyrion Lannister é que conquistou o título de cavaleiro. Li Jion sabia que para um plebeu se tornar cavaleiro, a habilidade bruta não era o fator mais crucial. A chave era encontrar alguém disposto a oferecer a oportunidade. Em sua avaliação, a Casa Crane não tinha os recursos ou a influência necessários para oferecer tais perspectivas. Em sua vida passada, Li Jion se deparou com um artigo de fórum que analisava os lordes maiores e menores da Campina. A Casa Crane, uma família relativamente obscura com pouca presença narrativa em As Crônicas de Gelo e Fogo, também havia sido discutida. A análise foi breve e poderia ser resumida em uma palavra: dependência. Como vassala da Casa Floren, a Casa Crane havia operado sob sua influência por muito tempo, sem poder ou ambições significativas próprias. Ascender na hierarquia com o apoio da Casa Crane parecia improvável. Dito isso, a Casa Crane não era totalmente desprovida de valor. Li Jion havia identificado uma vantagem potencial: Vortimer Crane, membro de um ramo secundário da família. Embora Li Jion não soubesse os detalhes da situação atual de Vortimer, tinha certeza de que ele se tornaria um mestre de armas em Jardim de Cima. Se Li Jion pudesse alavancar essa conexão, ela poderia lhe dar um caminho para se aliar à Casa Tyrell, uma associação que abriria muito mais portas para a cavalaria. Enquanto Li Jion ponderava essas possibilidades, suas mãos permaneciam ocupadas. Ele pegou 2 gravetos de comprimento e espessura semelhantes aos de suas meias espadas e jogou uma bola de trapos para o ar. Com movimentos rápidos e fluidos, ele brandiu os gravetos com as 2 mãos, batendo repetidamente na bola para mantê-la no ar. Durante o último meio mês, desde que conseguirá sentar-se e mover os braços, Li Jion usou esse método para praticar e se familiarizar com a técnica de empunhadura dupla, que lhe foi concedida por sua trapaça. Embora a trapaça lhe tivesse proporcionado vasta experiência e técnicas de combate, dominá-las ainda exigia prática consistente. Os truques que ele adquiriu após o Renascimento eram a base de sua confiança. Embora não tão poderosos quanto as habilidades de alguns romances de fantasia, eram mais do que suficientes para trilhar seu caminho neste mundo. Ele possuía 2 vantagens principais: uma trapaça, a outra, um talento que parecia ter surgido de seu renascimento. Seja por fusão de almas ou outra anomalia, sua aptidão física e percepção sensorial haviam se tornado anormalmente aguçadas. Por exemplo, sua capacidade de autocura permitiu que ele se recuperasse de ferimentos graves em uma velocidade extraordinária. Uma coluna quase quebrada havia se curado em pouco mais de um mês, e ferimentos superficiais desapareceram em 1 ou 2 dias. Essa habilidade seria, sem dúvida, inestimável em batalhas futuras. No entanto, a autocura tinha uma desvantagem: exigia uma imensa ingestão nutricional para se manter. A maior parte do dinheiro que ele gastou durante a recuperação foi destinada a alimentos e suplementos, respeitando a lei da conservação de energia. Além de sua capacidade regenerativa, seus sentidos haviam sido aguçados a um nível quase sobre-humano. Ele conseguia ouvir o zumbido fraco dos insetos do lado de fora de casa e ver partículas de poeira flutuando no ar com uma clareza surpreendente.
Inicialmente essa percepção aguçada fora um tormento. Imobilizado na cama, ele passará semanas aprendendo a controlar a avassaladora enxurrada de estímulos sensoriais. Em comparação, as melhorias em sua força física e agilidade foram mais modestas, permanecendo dentro dos limites superiores das capacidades humanas normais. Ele ainda precisava de exercícios regulares para ganhar força, mas os resultados de seus esforços eram notavelmente aparentes. Esse progresso foi literalmente intuitivo. Durante o exercício, ele podia ver uma barra de energia representando seu condicionamento físico aumentar lentamente. Embora os incrementos fossem pequenos, o feedback visual permitiu que ele ajustasse seu regime de treinamento para obter resultados ideais. Esta barra de energia fazia parte do truque que ele havia adquirido ao renascer, um sistema vagamente baseado no jogo For Honor, mas bastante modificado. Chamá-lo de derivado de For Honor era um exagero, restavam apenas elementos superficiais, como as imagens dos heróis e as configurações de habilidades. Mesmo estes estavam incompletos, limitados a 9 heróis da facção dos Cavaleiros. O truque concedido pelo renascimento de Legion era relativamente simples. Ao selecionar a visão de um herói em sua mente, ele podia ganhar instantaneamente as habilidades de combate correspondentes daquele herói. No entanto, apenas um herói podia estar ativo por vez, e alternar exigia encher a barra de energia com exercícios. Quando Legion ativou o truque pela primeira vez, ele estava em um estado semiconsciente, com o corpo dilacerado pela dor e a mente turva. O desespero o levou a usá-lo como último recurso, presumindo que a seleção do herói lhe garantiria uma recuperação imediata, semelhante a subir de nível e regenerar a saúde em um jogo. Em vez disso, seu corpo permaneceu exausto, e o trapaceiro despejou uma quantidade avassaladora de conhecimento em sua mente. O dilúvio o deixou atordoado por vários dias, com a cabeça girando como se tivesse sido drogado. Quando finalmente recuperou a lucidez e começou a organizar o conhecimento, percebeu seu erro. Em circunstâncias normais, Legion teria escolhido o guardião ou o conquistador, já que suas habilidades e estilos de combate se alinhavam aos ideais de um cavaleiro. No entanto, em seu estado de confusão, ele escolheu o pacificador, um herói projetado para combates com 2 armas semelhantes aos de um assassino. Inicialmente, ele tentou se adaptar usando apenas uma espada, na esperança de contornar a mecânica de empunhadura dupla e, ao mesmo tempo, utilizar as técnicas do pacificador. No entanto, a incompatibilidade criou uma sensação insuportável de estranheza, tornando as habilidades desajeitadas e ineficazes. Ficou claro que as habilidades de combate do truque exigiam adesão estrita ao estilo do herói para funcionar corretamente. Apesar da insatisfação com a habilidade de empunhar a espada dupla do pacificador, Legion reconheceu sua utilidade em seu estado atual. Concentrou-se em melhorar sua condição física por meio de exercícios básicos. Com mais resistência e força, ele eventualmente seria capaz de manejar o estilo do pacificador com eficácia. Por enquanto, porém, mesmo as curtas sessões de treino o deixavam sem fôlego, destacando a lacuna entre suas habilidades e suas limitações físicas. Durante o semestre seguinte, Legion dedicou-se a dominar as técnicas de empunhadura dupla da pacificadora. Praticou diariamente, certificando-se de se familiarizar o máximo possível com os movimentos. Em seu tempo livre, vagava pela vila e frequentava a taverna do Velho Bane, onde ouvia as conversas de viajantes e moradores locais, reunindo informações valiosas. White Oldfast, embora pequena, ocupava uma posição estratégica única. Situava-se na junção de Old Oak, Red Lake e Golden Grove. Mercadores e viajantes dessas cidades passavam por ali regularmente, tornando a taverna um centro de notícias e fofocas. O tópico mais comentado ultimamente foi o plano do rei Robert de sediar um grande torneio em Porto Real para celebrar o nascimento de seu primogênito, Joffrey. Sendo o primeiro torneio sediado pela Casa Baratheon, sua importância e escala prometiam ser extraordinárias, atraindo cavaleiros de todos os 7 reinos. Entretanto, embora a agitação distante de Porto Real intrigasse alguns, a maioria dos moradores estava mais preocupada com questões locais, particularmente com o aumento do banditismo. As consequências da Guerra do Usurpador ainda persistiam, quase um ano após o seu término. Os apoiadores dos Targaryen, tendo fugido após a derrota, recuaram para as florestas e montanhas. Lá, aliaram-se a tribos selvagens, surgindo ocasionalmente para saquear e saquear. A Campina, uma das regiões mais ricas dos 7 reinos, oferecia vastas terras agrícolas e florestas densas, ideais para esconderijos de bandidos. A Floresta do Lago Vermelho era um desses refúgios. Meio mês antes, um grupo de bandidos que se identificavam como leais aos Targaryen havia se estabelecido na floresta. Eles atacaram caravanas mercantes que usavam atalhos pela floresta, causando baixas significativas. Até o momento, 4 ou 5 caravanas haviam sido atacadas, deixando centenas de mortos ou feridos. Entre as vítimas estavam membros de uma família secundária da Casa Rovan de Bosque Dourado, morto durante um ataque. Este incidente levou a Casa Rovan a se coordenar com as casas vizinhas, incluindo a Casa Crane de Red Lake e a Casa Oakyar de Old Oak. Juntos, eles buscavam eliminar a ameaça de bandidos na floresta de Red Lake. Capítulo 4. Em preparação. Legion parecia ter olhos na nuca, esquivando-se sem esforço do ataque por trás. Ele girou suavemente, brandindo a espada em um arco preciso e atingindo o atacante furtivo em cheio no peito.
Se fosse uma lâmina de verdade, o golpe teria deixado o agressor gravemente ferido e incapaz de continuar. No entanto, com a espada de madeira, o atacante ainda conseguiu lutar, e outros dois se juntaram a ele, coordenando seus esforços para subjugar Legion. A maioria das pessoas entraria em pânico diante de um ataque tão coordenado, mas Legion manteve a compostura. Seus passos eram leves como os de um cervo saltando pela floresta, seus movimentos tão graciosos quanto os de uma borboleta voando entre as flores. Ele não apenas se esquivava dos golpes com facilidade, como também aproveitava as oportunidades para contra-atacar, desferindo golpes com precisão milimétrica nas áreas vitais de seus oponentes. Se Legion estivesse empunhando espadas de verdade em vez de madeira, e se seus atacantes não estivessem usando armaduras de couro, os três já teriam caído dezenas de vezes. Mesmo assim, alguns de seus golpes atingiram as brechas da armadura, atingindo pontos desprotegidos e causando um desconforto significativo. Pare, pare! Gritou um dos atacantes após uma estocada particularmente dolorosa da lâmina de madeira de Legion. Ele cambaleou para trás, acenando com a mão em sinal de rendição. Tirando a armadura de couro, levantou a camisa e revelou um corpo coberto de hematomas. Ofegante gemeu, chega de treino. Nesse ritmo, as economias do meu pai para as taxas de treino não serão suficientes para cobrir minhas despesas médicas. Os outros dois atacantes, também se aproximando de seus limites, rapidamente largaram suas armas e escudos, sinalizando também sua retirada. Legion, encharcado de suor e respirando pesadamente, colocou sua espada de madeira no chão para se apoiar e lançou um olhar de desculpas aos três parceiros de treino que o velho Bunny havia selecionado tão meticulosamente. Embora Legion tivesse se recuperado totalmente dos ferimentos anteriores há meio mês, ainda não receberá notícias concretas do velho Bunny. Mesmo quando procurou Will, o sorridente, o homem não ofereceu nenhuma informação clara, apenas aconselhou o velho Bunny a esperar até que os guardas do Lago Vermelho expandissem suas fileiras. Apesar disso, Legion não estava preocupado. Pelos murmúrios nas tavernas, era evidente que Lago Vermelho, Carvalho Velho e Bosque Dourado estavam se preparando para acontecimentos significativos. Quando chegasse a hora, Lago Vermelho certamente convocaria seus cidadãos para defender a cidade. Legion estava confiante de que, com suas habilidades, se destacaria no campo de batalha. Somado à sua reputação de caçador de ursos, a Casa Garça sem dúvida reconheceria seu valor. Com sorte, ele poderia até mesmo ultrapassar a patente de guarda comum e assumir diretamente um papel de maior destaque. Com essas ambições em mente, Legion concentrou-se em treinamento rigoroso. A aptidão física e o condicionamento físico geral eram suas prioridades, mas ele não negligenciou sua esgrima. No entanto, sem parceiros de treino adequados, sua prática de combate parecia deficiente. Após observar o treinamento solitário de Legion, o velho Bunny concluiu que não era eficaz para aprimorar ainda mais suas habilidades. Para resolver isso, ele começou a contratar parceiros de treino de caravanas mercantes que passavam por ali, para que Legion adquirisse experiência real de combate. Inicialmente as sessões eram individuais, mas rapidamente ficou claro que Legion dominava esses encontros. A disparidade de habilidades tornava essas lutas quase inúteis como treinamento. O próprio Legion percebeu que sua maestria na dupla espada estava muito além do que mercenários comuns poderiam desafiar. Somente um cavaleiro experiente com anos de treinamento dedicado poderia levá-lo ao limite. Contra mercenários comuns, até mesmo o combate com as duas mãos parecia fácil demais. Por sugestão de Legion, o número de oponentes foi aumentado. Após menos de 10 dias de treinamento de combate em grupo, ele já era hábil em se defender dos ataques coordenados de 3 mercenários. A julgar pelo seu progresso atual, parecia que ele precisaria enfrentar pelo menos 5 oponentes ao mesmo tempo para se sentir realmente pressionado. Embora a demonstração de esgrima de Legion durante seus recentes treinos tenha sido impressionante, ela também evidenciou algumas fraquezas físicas. Em batalhas de alta intensidade como as que ele acabará de enfrentar, sua resistência diminuía após 2 ou 3 minutos, causando uma queda perceptível em sua eficácia em combate. Essa limitação não era algo que pudesse ser resolvido rapidamente, exigiria um condicionamento físico de longo prazo para ser superada. O velho Bunny entregou aos mercenários contratados a pomada que havia preparado para estancar o sangramento e, em seguida, virou-se para Legion, analisando a situação. Mercenários comuns não podem mais desafiá-los, mesmo em grupos. Adicionar mais oponentes não mudará isso. O que vocês precisam são de batalhas de verdade, de preferência contra guerreiros experientes, para realmente melhorar. Ele fez uma pausa, observando Legion enquanto recuperava o fôlego, e então continuou. Por enquanto você não deve se envolver em mais treinos. Concentre-se no treinamento físico. Após um breve momento, o velho Bunny se aproximou de Legion, agarrou seu braço e o apertou com firmeza. Você está muito magro. Precisa ganhar massa muscular. Vou preparar um purê de carne podre para você. Não é apetitoso, mas vai te ajudar a ganhar peso. Legion hesitou, sabendo que a sugestão entrava em conflito com seu plano de treinamento pessoal. No entanto, não rejeitou o conselho do velho Bunny. Seu regime exigia uma ingestão calórica significativa e, embora a ideia de purê de carne podre não fosse atraente, poderia fornecer a energia que seu treinamento exigia. Além disso, o raciocínio do velho Bunny era sólido. Como Legion havia absorvido as técnicas de combate dos pacificadores, seu treinamento se concentrava fortemente em agilidade, furtividade e velocidade, deixando o magro com gordura corporal mínima.
Em combate, porém, a gordura poderia servir como uma camada natural de armadura. Um corpo bem acolchoado poderia absorver danos, limitando os ferimentos às camadas superficiais e preservando músculos e ossos. Sem essa proteção, a estrutura atual de Legion o tornaria altamente vulnerável a ferimentos graves em um ataque direto. Entendo, Legion assentiu. Vou ajustar meus métodos de treinamento. O velho Bunny ergueu as sobrancelhas, surpreso. Legion concordar tão facilmente era incomum. No passado, sua teimosia era infame, ele discutia e resistia até mesmo aos conselhos do velho Bunny, mantendo-se firme em suas decisões, assim como fizera em sua arriscada caça ao urso. O que houve? Tem algo em mente? Legion notou a expressão confusa do velho Bunny e perguntou casualmente. Não, nada, respondeu o velho Bunny com um sorriso. Embora a atitude de Legion tivesse mudado, isso lhe pareceu um acontecimento positivo. Mais meio mês se passou. Durante esse tempo, Legion se concentrou tanto no treinamento com pesos quanto no consumo das refeições calóricas oferecidas pelo velho Bunny. Seja devido ao seu treinamento rigoroso ou aos efeitos misteriosos de sua habilidade de trapacear, os resultados foram surpreendentes. Sua altura e peso aumentaram significativamente. De uma altura média de cerca de 1,7 metros, típica para caçadores em White Holdfast, ele cresceu para a imponente altura de 1,9 metros. Sua estrutura expandida o destacava, e agora ele precisava se abaixar para entrar na taverna do velho Bunny. Somado ao aumento de peso, seu físico tornou-se tão grande e robusto que, à distância, ele parecia um urso andando ereto. Essas mudanças não passaram despercebidas. Rumores se espalharam rapidamente entre os moradores de White Holdfast e as caravanas que passavam. A maioria afirmava que a transformação de Legion se devia à sua batalha com o urso da montanha. As histórias alegavam que ao matar a fera, Legion havia absorvido sua essência, que lhe conferira a força e o físico formidável do urso. Os rumores geravam uma mistura de espanto e medo. Aqueles em Fortaleza Branca que antes hostilizavam Legion agora o evitavam completamente. Mesmo passando por ele à distância, recuavam, sem vontade de encará-lo. Para Legion, o comportamento das pessoas só aumentava seu desconforto com a vida em White Holdfast. Apesar de tudo, ele não guardava ressentimento algum por suas ações quando ele estava à beira da morte. Por um lado, ele não era verdadeiramente Legion e não tinha laços emocionais com as pessoas ou lugar. Por outro, ele entendia suas motivações. Em condições tão adversas, a sobrevivência exigia aproveitar todas as oportunidades. Se estivesse no lugar deles, provavelmente teria feito o mesmo. Por essa razão, mesmo logo após sua recuperação, Legion começou a considerar maneiras de melhorar suas relações com o povo de White Holdfast. Ele reconheceu que o potencial demográfico deles poderia ser uma vantagem significativa no futuro. Em um mundo tão subdesenvolvido como aquele, os plebeus seriam um recurso essencial para a construção de poder. A maioria do povo de White Holdfast já possuía habilidades básicas em arco e flecha e esgrima, tornando-os candidatos ideais para o treinamento de lutadores competentes. Legion imaginou que se conseguisse assegurar uma posição no exército de um nobre no futuro, recrutar pessoas de Fortaleza Branca lhe permitiria estabelecer rapidamente uma força pessoal. No entanto, o medo e a inquietação que os aldeões agora sentiam por ele minaram esses planos antes mesmo de começarem. Ele percebeu que nenhuma boa vontade ou garantia convenceria o povo de Fortaleza Branca de que ele não guardava rancor deles. A desconfiança deles era profunda demais. Essa constatação o levou a uma decisão calculada. Quando se espalharam rumores de que ele havia absorvido a essência do urso da montanha para obter sua força, ele não fez nada para dissipá-los. Em vez disso, reforçou ativamente as histórias, demonstrando habilidades que não havia demonstrado antes, consolidando ainda mais a credibilidade da história. Ao fazer isso, transformou o povo da Fortaleza Branca em propagadores involuntários de sua crescente lenda. Logo, seus rumores começaram a dar frutos. Um dia, após completar seu treinamento diário, Legion se preparou para ir à taverna do velho Bunny para mais uma refeição com comida especialmente preparada para ganho de peso. No entanto, ao se aproximar da entrada, foi parado. Você é o caçador de ursos. Mais alto do que eu esperava, impressionante, muito impressionante. Quem falava era um jovem nobre, vestido com elegância, e seu tom era condescendente enquanto olhava Legion com o ar de alguém avaliando mercadorias. Os olhos de Legion percorreram o homem, notando o emblema dourado da garça gravado na sela do belo cavalo do lado de fora da taverna. Ele também observou 6 soldados parados ali perto, cuja postura disciplinada sugeria seu treinamento. A partir dessas pistas, Legion rapidamente deduziu a provável identidade do nobre. Embora Legion tivesse uma ideia geral de quem se tratava, o propósito do homem ao abordá-lo não estava claro. O que era óbvio, porém, era a leve hostilidade no olhar do nobre. Apesar de sentir isso, Legion manteve a compostura, mascarando seus pensamentos com uma postura cautelosa. Recuou um pouco, imitando a reação de uma pessoa comum diante de uma agressão inesperada. Ao mesmo tempo, sua mão se moveu sutilmente para pousar no pequeno machado em sua cintura. Quem é você? Eu não te conheço, perguntou Legion cautelosamente, num tom neutro, mas com a cautela defensiva de alguém pronto para se proteger. A expressão do nobre se transformou em uma leve carranca diante da resposta audaciosamente direta de Legion, mas ele se recuperou rapidamente com a arrogância retornando. Ignorando o desafio implícito de Legion, ele ergueu a mão, sinalizando para um dos soldados ao seu lado que anunciasse sua identidade.
Patife, o que você está fazendo? O velho Bunny saiu repentinamente da taverna, claramente com a intenção de disciplinar Legion. Ele balançou a mão em direção à cabeça de Legion, mas, devido à sua altura imponente, acabou dando um tapa firme nas costas dele. Enquanto sua mão se demorava momentaneamente, ele apertou sutilmente o braço de Legion, sinalizando algo não dito, antes de se curvar profundamente em direção ao jovem nobre. Lord Clow, por favor, não o leve a mal, disse o velho Bunny em tom deferente, mas firme. Desde que se recuperou do ferimento, ele tem estado estranhamente nervoso, como um coelhinho assustado. Ele não quer desrespeitar ninguém, pode perguntar a qualquer um na aldeia. Um coelhinho? Este coelho está longe de ser pequeno, velho Bunny, respondeu Sr. Clove Crane, seu olhar penetrante silenciando o apelo de Bunny. Eu sei exatamente quem ele é, um bravo caçador de ursos, nada menos. Seu tom transbordava de escárnio. Voltando o olhar para Legion, acrescentou, sou Sr. Clove Crane do Lago Vermelho. Ouvi histórias de suas façanhas nas tavernas e estava curioso para ver o suposto caçador de ursos com meus próprios olhos. Você não é bem o que eu imaginava, mas não é mal. Legion não disse nada, mantendo um olhar firme e inabalável. A expressão de Sr. Clore escureceu diante da falta de resposta a seu orgulho ferido. Depois de um momento, um sorriso irônico se formou em seus lábios, e seu tom condescendente retornou. No entanto, não estou totalmente convencido pelos rumores. Então, ele se virou ligeiramente, dando um sinal silencioso a um de seus soldados. Então, recuando alguns passos, continuou. Se você consegue matar um urso da montanha, certamente derrotar um dos meus companheiros com as mãos vazias não deve ser tão difícil para você. Meu senhor! O rosto do velho Bunny empalideceu e ele imediatamente deu um passo à frente, com um tom de voz urgente e suplicante. Ele conhecia muito bem os perigos de colocar um homem desarmado contra um soldado armado e com armadura. Apesar das habilidades extraordinárias de Legion com espadas duplas, a situação estava completamente desfavorável. Velho Bunny, Sr. Clove interrompeu friamente, silenciando-o com a mão erguida, sei que você foi ver Will, tentando colocar o caçador de ursos na guarda. Considere isso um teste para ver se ele é digno. O sorriso presunçoso do nobre se alargou enquanto ele continuava. Ah, e mais uma coisa, esqueci de mencionar. Will foi dispensado de suas funções como capitão da guarda da cidade do Lago Vermelho. Acusações de corrupção, entende? Ele foi trancado na masmorra e será executado com os outros prisioneiros em alguns dias. Eu sou o novo capitão da guarda da cidade do Lago Vermelho, Sr. Clore Crane. O velho Bunny congelou, o peso da revelação o atingindo com força. Estava claro agora, Sr. Clove viera não apenas para testar Legion, mas para desferir um golpe calculado. A tentativa de Bunny de ajudar Legion, sem querer, os arrastou para as disputas internas de poder da Casa Crane. Percebendo que não havia como dissuadir Sr. Clove, a expressão de Bunny endureceu. Virando-se para Legion, colocou a mão em seu ombro e se inclinou para sussurrar. Use toda a sua força. Não se contenha. Capítulo 5. A dançarina de espada dupla. Desta vez o velho Bunny vai levar uma surra. Corrupção? O cara sorridente Will? Lembro-me dele como alguém que valorizava a honra acima de tudo. Você não sabe de nada. Corrupção é só uma desculpa. Ele está, na verdade, envolvido na luta interna da Casa Crane. Seguindo a pessoa errada? Não, seguir a pessoa certa. É que ele não percebe que não é tão importante para aquela pessoa quanto pensa. O que você quer dizer? Idiota, ele é só um peão numa troca. Entre a multidão reunida do lado de fora da taverna para assistir ao espetáculo, muitos eram mercadores que viajavam regularmente entre as cidades. Esses comerciantes tinham muito mais informações do que o espectador comum, e suas conversas sussurradas revelavam as recentes mudanças de poder em Red Lake. Legion, cuja audição havia sofrido uma leve alteração, captou facilmente trechos dessas conversas. Através delas, ele conseguiu juntar as razões da situação atual e traçar um plano para o próximo passo. Na verdade, mesmo sem as ordens do velho Bunny, Legion já havia decidido ir com tudo. Ele precisava de Sr. Clove Crane para consolidar sua reputação entre a nobreza do Lago Vermelho. Com esse pensamento em mente, Legion acenou sutilmente para o velho Bunny, sinalizando sua compreensão. Sem lançar outro olhar a Sr. Clove, ele entrou no espaço aberto em frente à taverna e falou em tom calmo. Vamos. A calma e a expressão inabalável de Legion pegaram a multidão de surpresa. Esperavam que ele agisse por raiva, medo ou desespero. Afinal, ele era um homem inocente, preso nas disputas internas de poder da Casa Crane, injustamente arrastado para um duelo desleal. Parecia natural que ele demonstrasse emoções fortes. Mas Legion permaneceu estranhamente calmo. Diante do oponente fortemente armado, parecia completamente indiferente, como se o outro homem não passasse de um simples transeunte. Sua calma o fez lembrar dos rumores perturbadores que circulavam sobre ele em Red Lake. Naquele momento, o soldado escolhido por Sr. Clove começou a parecer tenso. O imperturbável Legion exalava uma aura opressiva, como se fosse uma presença formidável e sobrenatural. O soldado não pôde deixar de se lembrar das histórias de Legion devorando o espírito do urso da montanha. No entanto, assim como Legion, ele não tinha escolha a não ser prosseguir. Rangendo os dentes, apertou a espada com mais força. Ao notar a expressão impaciente de Sr. Clove, respirou fundo e investiu, brandindo a lâmina diagonalmente em direção ao ombro e pescoço de Legion. Num movimento bem praticado. Legion, no entanto, permaneceu imperturbável.
Desviou-se com a graça casual de alguém passeando, inclinando o corpo ligeiramente para evitar o golpe que se aproximava. Então, com uma súbita explosão de velocidade, avançou, colidindo com o soldado. O impacto jogou o soldado no chão, incapaz de resistir ao impulso de Legion. Antes que pudesse se recuperar, o pé de Legion pisou em seu pescoço. Uma dor aguda e ofuscante percorreu o corpo do soldado e no instante seguinte tudo escureceu. Naquele momento, um silêncio sinistro caiu sobre a clareira. A multidão, ainda tentando processar o que havia acontecido, só conseguia se lembrar de ter visto Legion dar alguns passos sem esforço antes de o soldado desabar. A batalha terminou com uma pisada decisiva no pescoço do soldado, quebrando-o instantaneamente. A compostura de Sorclo vacilou ao ver seu homem ser eliminado tão facilmente. Sua carranca se aprofundou, e com um gesto brusco, ordenou ao próximo soldado que se aproximasse e continuasse a luta contra Legion. A expressão do segundo soldado era de desespero. Ele tinha plena consciência de que suas habilidades eram equivalentes às do companheiro caído, e a perspectiva de enfrentar o homem que o derrotara com tanta facilidade o enchia de pavor. No entanto, recuar não era uma opção. Rangendo os dentes, ele avançou, resignado ao seu destino. Como esperado, Legion se livrou do segundo soldado com a mesma precisão, e sem esforço, como se estivesse quebrando um galho de um arbusto na beira da estrada. A multidão irrompeu em murmúrios de descrença. A força de Legion estava além do que qualquer um poderia imaginar. Embora alguns mercenários dos mercadores pudessem ser capazes de derrotar tais oponentes, nenhum fazia com a naturalidade casual, quase indiferente, de Legion. Ainda mais perturbador era que após matar 2 soldados, Legion permanecia completamente calmo, dando a impressão de que tirar vidas não significava nada para ele. É o espírito do urso da montanha. O espírito do urso da montanha, exclamaram vários moradores de White Holdfast na multidão. Muitos deles conheciam o comportamento passado de Legion, e o forte contraste entre o homem de quem se lembravam e o que estava diante deles só alimentava a crença nos rumores milagrosos que o cercavam. O próprio Legion parecia completamente indiferente aos murmúrios e olhares. Ele se abaixou, pegou as longas espadas dos soldados caídos e deu-lhes alguns golpes casuais para sentir seu peso. Então, com um ar de total indiferença, virou-se para Sorclo e disse: "Que os outros venham juntos até mim." O rosto de Sorclo ficou profundamente vermelho. A humilhação o consumia. Originalmente, ele cogitara recrutar Legion ao testemunhar sua força, mas agora o homem se tornará um símbolo de sua desgraça. Apagar essa humilhação tornou-se seu único objetivo. "Todos vocês, ataquem juntos." Sorclo rugiu para os 4 soldados restantes. A multidão reagiu com desdém declarado. Embora Legion tivesse sugerido um ataque em grupo, a ordem de Sorclo atraiu vaias e zombarias esparsas dos espectadores. Os sussurros de desaprovação, agora audíveis, aprofundaram a humilhação de Sorclo e alimentaram seu ódio crescente por Legion. Os 4 soldados hesitaram brevemente, mas depois trocaram olhares. Movendo-se em sincronia, removeram os escudos redondos de madeira presos às costas e formaram uma parede de escudos padrão. Lenta e metodicamente avançaram em direção a Legion. Ver 4 soldados adotarem tal formação defensiva contra um único homem atraiu ainda mais desprezo da multidão. Os murmúrios de desaprovação explodiram em zombarias. Até mesmo aqueles de Fortaleza Branca, que eram conhecidos por não se darem bem com Legion, se viram criticando as táticas de Sorclo. No entanto, a calma de Legion permaneceu inabalável. Ao contrário de antes, quando assumirá uma postura defensiva, desta vez, ele optou pelo ataque. Investiu diretamente contra a brecha entre os escudos dos 2 soldados centrais, aparentemente com o objetivo de romper a formação com pura força. Essa estratégia era familiar, frequentemente usada por cavaleiros com armaduras para conter paredes de escudos. No entanto, seu sucesso dependia fortemente da armadura pesada do cavaleiro, que podia amplificar o impacto e protegê-lo dos ataques ao redor. Legion, vestido apenas com uma camisa curta e fina, parecia estar realizando uma investida imprudente e suicida. Os 2 soldados que se preparavam para o ataque de Legion tiveram o mesmo pensamento. Eles apertaram seus escudos com força, preparando-se para absorver o impacto e desacelerá-lo o suficiente para que seus companheiros o flanqueassem. Os soldados ao lado, avaliando a situação perfeitamente, ergueram suas espadas, prontos para atacar no momento em que Legion colidisse com os escudos. Mas a investida de Legion desafiou todas as expectativas. Quando estava prestes a colidir com os escudos, seu ímpeto desapareceu em um instante. Girando graciosamente, ele dançou ao redor da formação com uma agilidade extraordinária, girando como um dançarino habilidoso em ritmo perfeito. Num piscar de olhos, ele contornou os escudos completamente, deslizando para trás dos soldados antes que eles pudessem reagir. Durante o giro, as espadas duplas de Legion não permaneceram inertes. Com precisão cirúrgica, ele golpeou as nucas dos 4 soldados em um único movimento fluido. A força da rotação de Legion, combinada com a força de seus braços, provou ser devastadora. 3 cabeças foram decepadas com precisão, voando no ar com a energia residual de seus golpes. A 4ª cabeça permaneceu presa por uma fina tira de carne, pendurada grotescamente no ferimento. O sangue jorrou dos ferimentos no pescoço em arcos violentos, respingando nas roupas de Legion e tingindo o chão de vermelho. As vaias e vaias dirigidas a Sorclo e seus soldados cessaram instantaneamente. A clareira foi consumida por um silêncio atordoante, quebrado apenas pelo chiado nauseante do sangue jorrando dos corpos sem vida. Caçador de ursos! Caçador de ursos!
Ninguém sabia quem gritara o apelido de Legião primeiro, mas o silêncio se quebrou instantaneamente. Aplausos irromperam em uma cacofonia de sotaques, ecoando de todos os lados. Até mesmo o povo de White Holdfast, normalmente em desacordo com Legião, juntou-se ao alvoroço, com suas vozes altas e animadas, como se tivessem sido eles que haviam lutado momentos antes. Embora a batalha tenha durado apenas alguns segundos, terminado num piscar de olhos, para aqueles que a testemunharam, foi a luta mais emocionante que já tinham visto. Em sua memória coletiva, ninguém havia derrotado 4 oponentes com tanta velocidade e elegância. Fique onde está. A voz em pânico de Sr. Claw cortou o barulho. Abandonando toda a pretensão de nobre compostura, com o rosto pálido, ele cambaleou para trás enquanto LYND, ainda encharcado de sangue, voltava a olhar para ele. O terror de Sr. Claw só aumentava enquanto ele se esforçava para desamarrar as rédeas do cavalo. Sem dizer mais nada, montou no cavalo e galopou em uma tentativa desesperada de escapar, desaparecendo pela estrada nos limites da aldeia. A multidão observava com desdém, com os rostos marcados pelo desprezo pela covardia de Sr. Claw. No entanto, ninguém ousava falar abertamente contra ele. Afinal, ele era membro da Casa Garça, uma família que, apesar de seu declínio, ainda governava o Lago Vermelho. Zombar dele em silêncio era o máximo que estavam dispostos a ir. Dispersem. Dispersem-se todos. A voz severa do velho Bunny trouxe ordem ao caos persistente. Sua expressão permaneceu sombria, intocada pela excitação que se apoderara da multidão. Virando-se para seus subordinados, ele gritou instruções. Encontrem aquele sujeito de olhos semicerrados e limpem os corpos. Tirem as armas e armaduras deles, serão úteis. A Casa Crane provavelmente enviará alguém para buscá-los de qualquer maneira. Ele então gesticulou para que LYND entregasse as espadas que segurava. Sem hesitar, LYND obedeceu, passando as armas ensanguentadas para os funcionários da taverna. Com um aceno de cabeça, o velho Bunny fez sinal para que LYND o seguisse, liderando o caminho em direção ao quintal da taverna. Apesar da partida de LYND e do velho Bunny, os espectadores permaneceram imóveis, ainda presos às consequências do espetáculo que acabavam de testemunhar. Alguns dos mercenários mais ousados da caravana se reuniram ao redor dos corpos, inspecionando os ferimentos com uma curiosidade mórbida. Eles imitaram a habilidade de LYND com a espada, tentando reproduzir seus movimentos precisos e fluidos. Outros, no entanto, cochichavam ansiosamente entre si. Perguntas fervilhavam. A Casa Crane retaliaria contra LYND por este incidente? Enviariam executores para prendê-lo, ou pior, executá-lo? Enquanto a multidão especulava sobre os problemas que LYND poderia enfrentar, o velho Bunny estava abordando as mesmas preocupações com LYND no espaço aberto atrás da taverna. Como você fez isso? Perguntou o velho Bunny ansiosamente assim que ficaram sozinhos. LYND, confuso com a pergunta, respondeu. O que você quer dizer? O velho Bunny tentou imitar o movimento que LYND usará para despachar os 4 soldados. Quando LYND o executou, o movimento foi fluido e gracioso, quase como uma dança. A tentativa do velho Bunny, no entanto, parecia mais com a de se esforçar para balançar um pesado barril de vinho, resultando em uma exibição involuntariamente cômica. LYND lutou contra a vontade de rir, mantendo a expressão composta enquanto respondia. Você me disse para fazer tudo. Sim, eu disse para você usar toda a sua força, admitiu o velho Bunny com um sorriso pesaroso. Mas eu não esperava que sua força total fosse tão devastadora. Os soldados da Casa Crane podem não ser as melhores tropas da guarda do Lorde da Campina, mas ainda são soldados comuns. Nunca imaginei que você mataria 6 deles de uma só vez. Eu o subestimei, LYND. Se eu soubesse da sua verdadeira habilidade de combate, teria ido direto ao Lord Vortimer em vez de envolver Will. As coisas poderiam não ter acontecido assim. A expressão de LYND ficou séria. Velho, o que está acontecendo em Red Lake? Por que um nobre veria atrás de mim de repente hoje? O velho Bunny suspirou profundamente, com um tom carregado de arrependimento. Você foi arrastado para isso por minha causa. Eu não previ que a discórdia interna na Casa Crane iria explodir novamente, e ela simplesmente explodiu logo depois que visitei Will. Com isso, o velho Bunny começou a explicar o que havia aprendido. No passado, a Casa Crane havia se dividido em 2 facções devido a diferentes visões sobre lealdade. Uma facção argumentava que, como Lordes de Jardim de Cima e Guardiões do Sul, a Casa Tyrell era a autoridade legítima a ser apoiada. Eles acreditavam que a Casa Crane deveria se aliar à Casa Tyrell por uma questão de lealdade e pragmatismo. A outra facção discordou, apontando que os laços entre a Casa Crane e a Casa Tyrell eram, na melhor das hipóteses, tênues, sem alianças históricas significativas. Alinhar-se com a Casa Tyrell, argumentavam, oferecia poucos benefícios tangíveis. Em contraste, a Casa Floren da Fortaleza das Águas Brilhantes compartilhava um vínculo muito mais próximo com a Casa Crane. As 2 casas se casavam frequentemente, fomentando fortes laços familiares, econômicos e políticos. O poder da Casa Floren, embora não igual ao da Casa Tyrell, era substancial o suficiente para tornar uma aliança mais vantajosa para a Casa Crane. O desentendimento perdurou por anos sem se agravar, em grande parte porque foi ofuscado por uma reconciliação repentina entre a Casa Tyrell e a Casa Floren. No entanto, a divisão dentro da Casa Crane não desapareceu. Em vez disso, as tensões se aprofundaram, culminando em uma erupção completa de hostilidades apenas recentemente.
O resultado desse conflito interno era esperado e surpreendente. A facção leal à Casa Tyrell foi derrotada de forma decisiva, e o poder dentro da Casa Crane passou inteiramente para a facção alinhada à Casa Floren. Sor Chloe, o homem contra quem LYND acabará de lutar, era um membro proeminente dessa facção. Capítulo 6. Os efeitos da reputação. Após ouvir a explicação, Legion franziu a testa confuso. Por que os apoiadores da Casa Tyrell perderam tão facilmente? Você não disse que o impasse durou décadas? Logicamente, a força deles deveria ser comparável, certo? O velho Bunny soltou um suspiro cansado. É tudo por causa da Guerra do Usurpador, explicou. Os Tyrell se aliaram aos Targaryen, enviando tropas para lutar. A Casa Crane também os apoiou, contribuindo com homens leais a Tyrell. Muitos deles pereceram na Batalha de Valfreixo. Apenas alguns, como Vortimer Crane, sobreviveram. Após a guerra, permaneceram em Jardim de Cima, com medo de retaliações da facção rival dentro de sua casa, e nunca mais retornaram ao Lago Vermelho. O que houve com o Will? Legion perguntou, cético. Ele é um tolo. Vociferou o velho Bunny, com a voz carregada de raiva. O conflito interno da Casa Crane não tinha nada a ver com ele. Tudo o que ele precisava fazer era cumprir seu dever como capitão da guarda. Mas ele não sabia onde estava sua lealdade. Chegou ao ponto de capturar Lady Lyanna e Lady Meredith e entregá-las à facção oposta. As disputas internas da Casa Crane eram políticas, não violentas. As ações de Will ultrapassaram os limites, e não é de se admirar que ele tenha sido pego. A preocupação de Legion aumentou. Você foi implicado por causa do Will? O velho Bunny dispensou. Não se preocupe comigo. Sou insignificante para eles. Se realmente me vissem como uma ameaça, alguém muito mais formidável do que aquele pirralho arrogante do Chloe teria vindo atrás de mim. Legion ainda parecia inquieto. Mas agora as coisas são diferentes. Matei 6 guardas de Red Lake City. Eles podem. Não, na verdade isso funciona a nosso favor, interrompeu o velho Bunny com um sorriso. Para a Casa Crane, um espadachim habilidoso como você é muito mais valioso do que 6 guardas comuns. Por quê? Legion ainda não entendia. O velho Bunny explicou. Há pouco tempo, a Casa Lago Vermelho uniu forças com a Casa Rovan e a Casa Coração de Carvalho para limpar a floresta do Lago Vermelho dos bandidos. Mas como a Casa Garça sofreu pesadas perdas durante a Guerra do Usurpador, eles mal conseguem reunir 200 homens. Não são soldados experientes, são fazendeiros que acabaram de pegar em armas. Precisam de guerreiros habilidosos. É por isso que eu disse para vocês irem com tudo antes. Não esperava que fossem tão fortes, mas isso torna tudo ainda melhor. Alguém provavelmente já relatou suas proezas para Joel Flowers. Joel Flowers, repetiu Legion, vasculhando a memória. Acho que já ouvi esse nome na taverna. Ele é aquele Joel Frio? Sim, é ele, confirmou o velho Bunny com um aceno de cabeça. Lord Joel Flowers é o filho bastardo de Sor Bedlon Crane. Ele é um dos poucos Cranes que pode comandar tropas em batalha. Ele apoiou a Casa Floren e certa vez competiu no torneio de Porto Real. Embora tenha perdido para Sor Barristan, conquistou a admiração de Barristan. Barristan até o convidou para se juntar à guarda real do Rei Louco, mas Joel recusou. Dentro da Casa Crane, sua esgrima está no mesmo nível de Vortimer Crane. Ele respeita aqueles com grande habilidade, e é por isso que provavelmente o recrutará depois de ver seu talento. Havia algum dos homens de Joel entre os espectadores? Perguntou Legion. Sim, confirmou o velho Bunny. Sua reputação como caçador de ursos e mestre espadachim com 2 lâminas deve ter chegado aos seus ouvidos, levando-o a enviar alguém para verificar. Mesmo que Clove não tivesse aparecido, eu teria organizado uma luta de treino para mostrar suas habilidades. Mas agora o resultado é ainda melhor. Joel não está preocupado em ofender a outra facção da Casa Crane? Legion perguntou desconfiado. Ele é conhecido como o lado neutro da família Crane, explicou o velho Bunny. Sua lealdade é unicamente para com o Senhor do Lago Vermelho, independentemente de quem detenha o título. Ambas as facções entendem que ele jamais as trairá, então evitam antagonizá-lo. Além disso, a Casa Crane precisa que ele lidere os 200 recrutas para eliminar os bandidos na floresta do Lago Vermelho. Eles não correrão o risco de aliená-lo por algo trivial. Com um suspiro pesado, o velho Bunny continuou. Inicialmente procurei Will por causa de Joel. Suspeitei desde o início que Joel lideraria a força anti-bandidos, mas eu não tinha nenhuma ligação pessoal com ele. Will, no entanto, tinha laços com Joel e poderia ter me recomendado. Foi por isso que o procurei. Mas agora parece que todos os meus esforços foram em vão. O que devo fazer agora? Legion perguntou. O velho Bunny deu uma sugestão tranquilizadora. Não faça nada. Fique aqui por alguns dias. Lord Joel provavelmente enviará alguém para encontrá-lo. Legion concordou com a cabeça e então perguntou. Velho, minha espada já foi terminada? Está pronto, respondeu o velho Bunny. Eu ia entregá-lo quando você chegasse, mas tudo aconteceu tão rápido que esqueci. Para sua sorte, sua habilidade com as mãos nuas é tão impressionante quanto sua esgrima. Com isso, o velho Bunny gesticulou para que Legion o seguisse. Eles seguiram para uma pequena casa no quintal. O velho Bunny desapareceu lá dentro e retornou logo em seguida, carregando 2 espadas longas. Entregando-as a Legion, explicou. Aqui está a espada bastarda que você pediu. Alarguei e engrossei a lâmina, deixando-a mais parecida com uma espada larga e alongada, exatamente como uma espada bastarda deve ser. Legion aceitou as armas e as desembainhou, testando seu equilíbrio com alguns golpes.
As espadas eram um pouco mais pesadas do que ele esperava, mas isso não era um problema. Ele verificou seu fio e durabilidade, descobrindo que eram superiores às armas usadas pela guarda da cidade do Lago Vermelho. No entanto, ainda não se comparavam às armas que ele se lembrava da classe de herói pacificador. Apesar disso, pelos 5 dragões dourados que havia pago, eram mais do que satisfatórias, especialmente considerando que o velho Bane provavelmente havia considerado um toque de boa vontade. Nos 2 dias seguintes, Legion treinou com as espadas no quintal da taverna do velho Bane. Embora a experiência de combate do pacificador com armas duplas enfatizasse a combinação de espadas longas e curtas, Legion percebeu que em batalhas reais, confiar em uma espada curta era impraticável e perigoso. Ele ajustou sua técnica, integrando os métodos do pacificador ao seu estilo de combate pessoal. Durante esse tempo, ele encontrou muitos parceiros de treino dispostos entre os mercenários de uma caravana hospedada na taverna. Esses mercenários apreciavam a orientação de Legion durante suas lutas. Ele apontava seus erros, ensinava-lhes táticas cooperativas e até compartilhava técnicas nobres de esgrima que eles normalmente não aprenderiam. Seus esforços conquistaram o respeito deles e, quando a caravana partiu, histórias sobre a destreza de Legion começaram a se espalhar, fortalecendo sua reputação por toda a Campina. Enquanto isso, a vingança antecipada de Claw Crane nunca se concretizou. No terceiro dia, uma equipe de 12 homens de Red Lake chegou para recuperar os corpos e equipamentos dos guardas mortos. O encontro foi pacífico. O capitão da equipe chegou a treinar com Legion, embora o duelo tenha sido desigual. O capitão, apesar de seu treinamento formal em esgrima, conseguiu apenas 2 golpes antes de Legion desarmá-lo. Em uma batalha real, o braço do capitão teria sido decepado. Impressionado em vez de ofendido, o capitão expressou admiração por Legion e insinuou que Red Lake não buscaria vingança pelas mortes dos guardas. No entanto, ele também observou, enigmaticamente, que Legion ainda poderia ter que pagar um preço, embora não tenha dado mais detalhes. Só no 6º dia a tranquilidade de Fortaleza Branca foi interrompida. Uma força fortemente armada de cerca de 100 homens chegou. Vestiam armaduras de couro completas, carregavam lanças, espadas e arcos, e pareciam um exército disciplinado. O grupo era liderado por 7 cavaleiros, cada um trajando armaduras de placas de metal com os brasões de famílias nobres leais à Casa Garça. À frente do grupo, um cavaleiro se destacou imediatamente. Era mais alto e largo que os demais, e seu imponente cavalo de guerra o tornava ainda mais formidável. Sua armadura de placas tinha um design antigo, com o emblema da mão verde da Casa Gardener, sinalizando uma linhagem nobre. Em contraste com sua armadura tradicional, seu capacete tinha o formato de uma garça dourada, um símbolo da ave destemida e agressiva nativa da floresta do Lago Vermelho, talvez refletindo o caráter do cavaleiro. O grupo parou em frente à taverna do velho Bane. A essa altura, tanto o velho Bane quanto Legion já haviam saído, atraídos pela comoção. Uma multidão de curiosos também se reunirá, ansiosos para ver o que aconteceria. Depois de ter uma visão clara do cavaleiro da frente, o velho Bane deu um passo à frente e fez uma profunda reverência. Lord Joel. Joel Flowers puxou as rédeas de seu cavalo de guerra, acalmando a fera inquieta enquanto olhava para o velho Bane. Bane, o lanceiro, disse ele com um tom de voz que transmitia familiaridade e respeito. Ainda me lembro de como você liderou suas tropas através das linhas inimigas naquela época. Um homem como você pertence ao campo de batalha, não a definhar nesta taverna do interior. O velho Bane deu um sorriso irônico. Nem todo mundo tem um coração tão grande quanto o senhor, meu senhor. Para mim, a ideia de morrer no campo de batalha sem ninguém para recolher meu cadáver é menos atraente do que uma cama quentinha e uma garrafa de bom vinho. Diante disso, os cavaleiros que acompanhavam Joel lançaram olhares de desdém para o velho Bane, embora o próprio Joel permanecesse impassível. Sua expressão permaneceu neutra enquanto ele olhava para Legion, estudando-o atentamente. Você é o caçador de ursos? Perguntou. Sim, meu senhor, respondeu Legion com um leve aceno de cabeça. Desde a chegada de Joel Flowers, Legion o avaliava silenciosamente. Embora suas vitórias sobre os guardas do Lago Vermelho e seus muitos duelos tivessem aumentado sua confiança, Legion sabia muito bem que a maioria de seus oponentes até então eram lutadores inexperientes, fazendeiros ou soldados mal treinados e com habilidade limitada. Joel, no entanto, era diferente. Como espadachim admirado por Sor Barrista Anselme, o lendário cavaleiro destemido, Joel estava, sem dúvida, entre a elite. Poucos na Campina, ou talvez até mesmo em Westeros, podiam rivalizar com ele em combate individual. Essa constatação despertou em Legion um profundo desejo de desafiar Joel, de medir forças com um dos melhores do mundo. No entanto, ele sabia que aquele não era o momento nem o lugar para tal confronto. Reprimiu o impulso, embora não completamente. Um tênue lampejo de espírito de luta lhe escapou, e Joel percebeu isso instantaneamente. Você quer me desafiar? Perguntou Joel com a voz firme e direta. Sim, meu senhor, admitiu Legion com um aceno de cabeça, seus olhos não revelando hesitação. Antes que Joel pudesse responder, um dos cavaleiros atrás dele deu um passo à frente, com o rosto contorcido de indignação. Como ousa? Sua criatura vil desafiando o Lord Joel? Quem você pensa que é? Joel virou-se bruscamente para o cavaleiro assistente, sua voz cortante como uma lâmina. Humilde? Mais baixo que um bastardo? O escudeiro congelou, a cor desaparecendo do rosto ao perceber seu erro. Meu senhor, eu não estava falando do senhor, gaguejou.
O olhar de Joel permaneceu fixo no jovem, severo, mas calmo. Sei que você não se referia a mim, disse ele, suavizando a voz o suficiente para acalmar a tensão. Mas lembre-se disto, já que serve como meu escudeiro, deve abandonar ideias de nobreza e baixeza. Neste mundo, a espada em sua mão é a única coisa que determina seu valor, não sua linhagem ou os títulos que ela concede. Entendo, meu senhor, respondeu o escudeiro, curvando a cabeça em submissão. Joel balançou a cabeça levemente, claramente não convencido de que a lição tivesse sido assimilada, mas optou por não insistir no assunto. Voltando sua atenção para Legion, disse, já cuidei da questão em Lago Vermelho para você. Ninguém virá em busca de vingança. Mas agora, você deve se juntar ao meu exército. Lute sob minha bandeira. Conquiste mérito no campo de batalha e assim que tiver provado seu valor, eu o recomendarei como escudeiro ao Lord Vortimer. Ao seu comando, meu senhor, respondeu Legion com a voz resoluta. Não houve hesitação em sua resposta. Capítulo 7. Uma perspectiva surpreendente. Stanfastan fica na extremidade leste da floresta do Lago Vermelho, outrora pertencente à casa Osgrey. Com o declínio e eventual extinção da casa após a morte de seu último herdeiro devido a uma doença, o castelo passou para as mãos da casa Rovan. No entanto, a distância considerável da sede da casa Rovan em Bosque Dourado levou a sua administração ser confiada à casa Weber de Coldmoat. A casa Weber, preferindo se concentrar em sua própria fortaleza, o castelo Coldmoat, negligenciou amplamente a fortaleza Stanfastan. Com o passar dos anos, o castelo caiu em ruínas e tornou-se um refúgio para andarilhos. Apesar do abandono, a localização estratégica de Stanfastan, no final da Cordilheira das Terras Ocidentais, lhe conferia valor para os contrabandistas. Uma trilha secreta na montanha perto do castelo permitia contornar as patrulhas de fronteira de Derrite, fornecendo uma rota secreta para Corfield nas Terras Ocidentais. Contrabandistas experientes guardavam o segredo deste caminho com afinco. Para manter sua obscuridade, eles até mesmo estacionavam pessoas disfarçadas de refugiados em Stanfastan. No entanto, esses contrabandistas agora estão pendurados sem vida em estacas no castelo, e uma força de 300 soldados ocupou a fortaleza em ruínas. A guarnição inclui 100 soldados regulares e 200 irregulares, o que fica evidente pelo equipamento. Os soldados regulares são relativamente bem armados, trajando armaduras de couro e equipados com diversas armas. Eles até contam com uma equipe de logística dedicada para garantir o fornecimento constante de comida e bebida. Em contraste, as forças irregulares usam uma miscelânea de vestimentas, com algumas improvisando armaduras com roupas acolchoadas ou tábuas de madeira. Suas armas são igualmente diversas, variando de lanças improvisadas feitas de varas de madeira a ferramentas como forçados e foices. Apenas um punhado de líderes entre eles carrega espadas, o que os caracteriza como uma força de agricultores recrutada às pressas. Embora os soldados evitem exibir bandeiras, os brasões nas armaduras de alguns cavaleiros revelam sua lealdade à Casa Garça do Lago Vermelho. Emergindo do único salão intacto do castelo, surge um grupo de cavaleiros, distinguidos por suas finas armaduras de placas e comportamento altivo. A maioria caminha de cabeça erguida, exalando a confiança de guerreiros experientes. Duas figuras se destacam. Uma, a mais alta entre eles, é claramente o líder, cercada protetoramente pelos demais. A segunda, logo atrás, é notável por sua falta de armadura e aparência marcante, marcada por 3 profundas marcas de garras que vão da testa, atravessam a testa e descem até a bochecha, conferindo um aspecto implacável ao seu rosto que de resto é belo. Este grupo, organizado pela Casa Crane, tem a missão de erradicar os bandidos da floresta do Lago Vermelho. Seu líder é ninguém menos que o renomado Sr. Joel Flowers, da Casa Crane. Sua missão original era unir forças com a Casa Rovan, de Bosque Dourado, e a Casa Oakiar, de Carvalho Velho, para expurgar os bandidos da floresta. No entanto, inexplicavelmente, eles estabeleceram um acampamento em Stanfastan, nos arredores da floresta. Essa decisão incomum levantou questionamentos entre os forasteiros e a comitiva de Joel Flowers. Apesar da confiança em seu líder, murmúrios de confusão cresceram durante a estadia de 2 dias. Finalmente, o escudeiro de um cavaleiro ousou expressar sua preocupação. "Senhor, quanto tempo ficaremos aqui?" perguntou ele, hesitante. "Não deveríamos estar nas profundezas da floresta do Lago Vermelho, lidando com os remanescentes dos Targaryen." Ao ouvir a menção de remanescentes dos Targaryen Legion, um dos homens de Joel, lançou um olhar cúmplice ao escudeiro. As palavras tinham mais peso do que um mero rótulo para os bandidos, sugeriam ambição. Associar sua missão aos remanescentes da Casa Targaryen, em vez de bandidos comuns, atrairia maior atenção e favor do novo rei, Robert Baratheon.
O sucesso em tal empreitada, sem dúvida, renderia recompensas e reconhecimentos significativos. Joel Flowers, no entanto, percebeu a manobra. Desde o início, ele nutria dúvidas sobre os supostos laços dos bandidos com os Targaryen. Ainda assim, ele entendia o jogo político em jogo. Alinhar a missão deles com os interesses do rei era uma medida necessária, não apenas para obter favores, mas também para evitar incitar o escrutínio real. Sor Joel se dirigiu a seus escudeiros com uma resposta curta: nosso propósito aqui é suprimir os bandidos. Suas palavras calmas deixaram o grupo perplexo, pois a conexão entre a guarnição em Stanfastan e a missão de suprimir os bandidos permanecia obscura. Percebendo a confusão, Joel suspirou baixinho. Com paciência comedida, ele elaborou: imagine que você está cercado pelo inimigo. Se de repente você descobrir uma brecha no cerco deles, o que faria? Os assistentes trocaram olhares incertos. Finalmente um deles se aventurou a responder: eu enviaria alguém para explorar a brecha e garantir que seja segura. Se for, eu guiaria as pessoas por ela. É isso mesmo, meu senhor? Joel não respondeu diretamente, mas assentiu levemente, encorajando o escudeiro a continuar pensando. Agora, disse ele, se todas as rotas de fuga, exceto uma, se mostrarem perigosas, e essa rota for secreta e quase inteiramente desconhecida, mas oferecer uma passagem segura pelo bloqueio inimigo, o que acontecerá? Nós iríamos, é claro. Começou um deles entusiasmado, mas parou no meio da frase, percebendo uma coisa. Você quer dizer que os remanescentes dos Targaryen vão invadir Stanfastan? Joel assentiu, finalmente revelando seus pensamentos. Há uma trilha de contrabando escondida perto de Stanfastan. Ela atravessa as montanhas das terras ocidentais, contornando as áreas ao redor de Red Lake City, e leva diretamente às montanhas nos arredores de Corfield. Os contrabandistas entre os bandidos devem conhecer essa trilha e quase certamente a usarão para escapar. Os rostos dos cavaleiros se iluminaram de entusiasmo com a oportunidade de glória. Era mais do que simplesmente suprimir bandidos, era uma chance de conquistar méritos significativos. No entanto, um cavaleiro rapidamente acalmou o entusiasmo. Mas há centenas de bandidos. Mesmo que percam alguns na fuga, ainda serão mais numerosos do que nós. Muitos são guerreiros experientes, remanescentes das forças dos Targaryen. Eles têm experiência em combate. Nossa pequena força conseguirá detê-los? A excitação dos cavaleiros deu lugar a uma contemplação sombria. Obter reconhecimento era desejável, mas a sobrevivência no campo de batalha era primordial. Após um breve silêncio, um cavaleiro propôs uma solução. Este castelo não fica longe do fosso frio da Casa Weber. Devemos pedir reforços a eles? A sugestão foi recebida com acenos de concordância, e todos os olhares se voltaram para Joel, aguardando sua decisão. Joel, porém, não disse nada. Em vez disso, gesticulou silenciosamente para que o seguissem enquanto continuava a inspecionar as diversas unidades do castelo, aparentemente ignorando completamente a proposta. Sua reação silenciosa deixou os cavaleiros perplexos, mas eles não ousaram pressioná-lo mais. Após a conclusão da inspeção, Joel deu instruções para que cada cavaleiro liderasse uma equipe para inspecionar o terreno ao redor, identificando posições adequadas para interceptar os bandidos em fuga. Antes de dispensar seus assistentes, porém, Joel parou Legion, fazendo sinal para que ficasse para trás. Assim que os dois ficaram sozinhos no salão, Joel recostou-se na cadeira e perguntou: o que vocês acham? Legion, pego de surpresa, hesitou. O que você quer dizer? Perguntou cautelosamente. A sugestão de solicitar ajuda à Casa Weber, esclareceu Joel. Legion fez uma breve pausa antes de responder. Um assunto tão importante não deveria ser decidido pelo senhor, meu senhor? A expressão de Joel não se alterou. Quero sua opinião. Imperturbável, Legion expôs seus pensamentos sem hesitar. Acho que não precisamos pedir ajuda. A Casa Weber provavelmente enviará apoio por conta própria antes do fim do dia. Intrigado, Joel endireitou-se na cadeira. Explique. Por que a Casa Weber agiria por iniciativa própria? É simples. Eles precisam limpar o nome, respondeu Legion. Percebendo o interesse de Joel, ele elaborou. Quando os bandidos saquearam uma caravana pertencente à Casa Rovan, eles passaram pelo território da Casa Weber. No entanto, a Casa Weber não fez nada para detê-los. Eles deixaram os bandidos entrarem na floresta do Lago Vermelho sem serem desafiados. Isso compreensivelmente levantou suspeitas. A Casa Rovan não convidou a Casa Weber para se juntar a esta campanha, o que diz muito. Golden Grove não confia mais neles. Legion inclinou-se ligeiramente para a frente, enfatizando seu ponto. Se a Casa Weber quiser evitar represálias após a colheita, eles não têm escolha a não ser demonstrar sua lealdade. Eles devem participar ativamente desta campanha, contribuindo com mão de obra e recursos para erradicar os bandidos. Precisarão ser tão meticulosos que ninguém possa acusá-los de negligência. É por isso que acredito que não precisamos pedir. Eles virão até nós.
Joel ficou surpreso com a resposta detalhada e perspicaz de Legion, embora tenha disfarçado sua surpresa com maestria. Mantendo a calma, ele prosseguiu. Só isso? Após uma breve pausa, Legion continuou. Sua permanência em Standfastan serve não apenas para bloquear a rota de fuga dos bandidos, mas também para dar a impressão de que a Casa Rovan o enviou para monitorar a Casa Weber. Essa ilusão os levará a se esforçar mais para nos ajudar a eliminar os bandidos, por medo de suspeitas. Diante disso, Joel não conseguiu mais disfarçar seu espanto. Observou Legion com uma expressão peculiar, como se estivesse avaliando um fenômeno e não um jovem de apenas 15 ou 16 anos. A análise de Legion superou em muito as expectativas, não apenas para um caçador de Fortaleza Branca, mas até mesmo para os mestres ou cavaleiros mais experientes. Sua perspicácia rivalizava, se não superava, a de indivíduos treinados na cidadela ou forjados no fogo de incontáveis batalhas. Respirando fundo para se recompor, Joel fez outra pergunta. Você acha que a Casa Weber tem alguma ligação com esses bandidos? Legion balançou a cabeça, pensativo. Se são ou não, não importa neste momento. O que importa é que eles precisam provar que não são. Joel insistiu, mas quero saber se essa conexão existe. Após um momento de reflexão, Legion respondeu. Pessoalmente, acredito que os bandidos eram secretamente apoiados pela Casa Weber. No entanto, duvido que os Webers previssem que os bandidos chegariam ao ponto de roubar uma caravana Rovan e matar um membro proeminente da Casa Rovan. Quando os bandidos se moveram pelo território da Casa Weber, como de costume, provavelmente evitaram revelar a extensão total de suas ações, na esperança de arrastar a Casa Weber para sua confusão. Quando a Casa Weber percebeu a situação, já era tarde demais para se distanciarem. Joel examinou Legion com um olhar penetrante. Quem lhe ensinou tudo isso? Perguntou. Este não é um conhecimento que um caçador possa encontrar por acaso. Legion deu um leve sorriso. Graças ao velho Bane, disse ele simplesmente, embora escondesse a verdade sobre suas origens e o vasto conhecimento que carregava de outro mundo. Revelar tais detalhes a alguém como Joel Flowers seria recebido com descrença, se não com suspeita absoluta. Em vez disso, Legion atribuiu sua perspicácia ao velho Bane, com quem frequentemente discutia tais assuntos. Joel pareceu aceitar a explicação. Parece que ele tem muita consideração por você, disse Joel. Ele não só o considerou um instrutor de esgrima excepcional, como também garantiu que você recebesse os ensinamentos de um erudito. Ele deve ter investido em você todos os sonhos que não conseguiu realizar. Sonhos? Repetiu Legion, curioso. Senhor, poderia me contar mais sobre o velho Bane? A expressão de Joel ficou pensativa. Ele nunca te contou? Legion balançou a cabeça. Joel recostou-se na cadeira com um olhar distante, enquanto começava. Eu mesmo não sei muita coisa, apenas trechos que ouvi. Na época em que a Irmandade da Floresta do Rei aterrorizava a Terra, Bane e eu participamos da campanha para esmagá-los. Eu servi sob o comando de Lord Barristan, então não interagi diretamente com Bane, mas eu o vi no campo de batalha. Ele liderou sua equipe de lanças direto pela linha defensiva da Irmandade, rompendo a formação e forçando a retirada. Aquele momento foi crucial, levou à sua queda. Embora os renomados cavaleiros tenham ficado com a glória, sempre acreditei que a equipe de lanças de Bane desempenhou um papel decisivo naquela vitória. Legion ouviu atentamente, surpreso com a revelação. Sua impressão do velho Bane, embora respeitosa, fora a de um mentor comum, ainda que competente. Saber que Bane havia participado da lendária campanha contra a Irmandade da Floresta do Rei, e não apenas participado, mas realizado feitos cruciais, o lançou sob uma luz muito mais lendária. Nunca imaginei que o velho Bane tivesse um passado tão distinto, admitiu Legion, com um toque de admiração na voz. Achei a habilidade dele impressionante, mas isso é algo completamente diferente. Legion ficou um pouco surpreso. Depois de passarem tanto tempo juntos, ele passou a ver o velho Bane como alguém distante do comum, mas ainda aquém de um status verdadeiramente lendário. No entanto, agora parecia que ele havia subestimado o passado do velho. A simples participação na campanha para subjugar a Irmandade da Floresta Real já era um feito digno de lenda, quanto mais realizar feitos notáveis no calor da batalha. Capítulo 8. Pequena escaramuça. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Perguntou Legion, curioso. Joel fez uma pausa, ponderando a pergunta antes de responder. Ouvi dizer que depois da guerra ele recebeu uma recompensa da casa e se aposentou da unidade de guarda. Aposentado? Legion franziu a testa, e a palavra soou como o fechamento abrupto de um livro em um momento crucial. Qual seria o propósito de continuar servindo após a aposentadoria? Joel suspirou levemente com um tom de voz carregado de arrependimento. Ele já estava muito velho na época e havia sofrido ferimentos graves. Mesmo que tivesse se recuperado, é duvidoso que pudesse empunhar uma lança ou uma espada com eficiência. Suas realizações poderiam ter lhe rendido o título de cavaleiro, mas suas origens humildes o impediram. Sem perspectiva de ascensão, permanecer na guarda não tinha sentido. Legion franziu a testa ainda mais. Um plebeu não pode se tornar um nobre? Claro que podem, respondeu Joel balançando a cabeça levemente. Mas é 100 vezes mais difícil para um plebeu do que para um descendente de um nobre.
É preciso uma rara combinação de sorte, habilidade e tino político. O velho Bunny não teve sorte e certamente não sabia como bajular. Enquanto Joel falava, duas figuras surgiram nos pensamentos de Legion. Exemplos de plebeus que desafiaram as probabilidades. Um deles era Janus Slynt, o filho do açougueiro, que se esforçou para se tornar comandante da guarnição de Porto Real e até senhor de Arrinhal. A determinação o impulsionara. O outro era Bronn, um mercenário cuja aliança com Tyrion Lannister o elevou a protetor do sul e senhor de Jardim de Cima. Um vencedor final no caos das disputas pelo poder, Bronn personificava o favor da fortuna. Na época, Legion não questionava essas histórias enquanto assistia a série, mas agora, imerso na realpolitik de Westeros, ele achava a ascensão de Bronn absurda. Arrinhal, um lugar mergulhado em decadência, tinha uma reputação tão amaldiçoada que até Janus evitava residir ali. E a Campina rica, populosa e imersa em nobre tradição, jamais aceitaria um mercenário de origem humilde como seu suzerano. Tal nomeação teria incitado uma rebelião e possivelmente outra guerra. Claramente, a representação da série foi um lapso de lógica por parte dos roteiristas. Ainda assim, Bronn continuou sendo uma figura inspiradora, alguém de quem Legion podia tirar lições. Perdido em pensamento sobre essas histórias de sucesso improváveis, Legion mal notou o olhar penetrante de Joel enquanto o homem continuava falando. O velho Bunny pode não ter sido tão capaz, mas ele te treinou bem. Você pode não ter a sorte dele, mas é mais forte e astuto. Obrigado pelo elogio, disse Legion, sentindo que Joel havia reunido suas ambições. Joel, no entanto, não parecia nem repulsivo nem hostil às suas aspirações. Joel, notando a franqueza de Legion, sorriu com um toque de admiração. As histórias do caçador de ursos e do mestre de espadachim duplo estão se espalhando pela região do Lago Vermelho. Até os bardos estão cantando a balada do caçador de ursos em Jardim de Cima. Ouvi dizer que o próprio Lord Vilas Tyrell perguntou por você. A curiosidade de Legion aumentou. É por isso que você está pensando em me recomendar ao Lord Vortimer? Joel assentiu. Sim, mas a recomendação depende do seu desempenho na próxima batalha. Por que você está me ajudando tanto? Perguntou Legion, perplexo. Joel ficou em silêncio por um momento antes de responder com voz arrastada, porque aqui é chato. De cima para baixo, este lugar é estagnado. Quero agitar as coisas. Não me decepcione. Com isso, Joel acenou com a mão, dispensando. Ao sair do salão, Legion seguiu em direção à equipe de logística posicionada perto do castelo, repassou as palavras de Joel. O descontentamento de Joel com o sistema rígido da Campina era evidente, mas ele não tinha intenção de desafiá-lo diretamente. Em vez disso, parecia ver Legion como um desbravador em potencial. Independentemente dos motivos de Joel, ele era um aliado por enquanto. A tarefa de Legion era clara: provar seu valor. Determinado, Legion chegou à estação logística localizada na Torre de Canto Quebrada. Lá procurou o artesão em couro. Despindo a armadura de couro mal ajustada que usava, entregou-a com instruções de ajuste. A armadura, originalmente do velho Bunny, era muito folgada e desajeitada para o corpo de Legion, prejudicando seus movimentos. Embora os artesãos de couro não tivessem habilidade para fabricar novas armaduras, eles conseguiam modificá-las o suficiente para garantir que não se tornassem um problema em batalha. 2 veados de prata, disse o artesão, examinando a armadura de couro que Legion lhe entregou. Após ouvir o pedido de Legion, ele anunciou o preço sem hesitar. Legion franziu a testa. Não é de graça para os membros da equipe consertarem suas armas e equipamentos? Uma voz atrás respondeu antes que o artesão pudesse responder. É de graça para os membros da equipe, sim, mas você não é um deles. Legion se virou para ver quem falava. Era o escudeiro cavaleiro que o repreendera em frente à taverna do velho Bunny apenas 2 dias antes, proclamando em voz alta a indignidade de Legion para desafiar Joel Flowers. Embora Joel tivesse repreendido na ocasião, estava claro que o escudeiro ainda guardava rancor e aguardava uma oportunidade para causar problemas. Nos últimos 2 dias ele mantivera a aparência de civilidade, mas agora sua verdadeira intenção vinha à tona. Apesar da provocação, Legion manteve a compostura. Olhou brevemente para o escudeiro antes de se voltar para o marceneiro. Tirando 2 veados de prata, colocou as moedas deliberadamente sobre a mesa. São 2 veados de prata, disse Legion friamente. Preciso que você conserte minha armadura de couro até esta noite. Se o trabalho não atender aos meus padrões, não vou simplesmente pegar de volta os 2 veados de prata, também vou cortar uma das suas mãos como punição. O marceneiro congelou em choque, atordoado pela ameaça de Legion. Não eram apenas as palavras, mas a maneira como Legion as pronunciava com uma autoridade calma que deixava claro que ele não estava blefando. O marceneiro percebeu que Legion não era alguém para se contrariar, não quando ele era visto perto de Joel com tanta frequência. O medo se instalou em seus olhos enquanto ele olhava para o escudeiro, implorando silenciosamente por apoio. O escudeiro, no entanto, não previu essa reação. Ele se adiantou para bloquear o caminho de Legion, gritando: "O que você pensa que está fazendo? Pretende realizar um linchamento no exército?" Legion nem sequer olhou para ele. Seu foco permaneceu no artesão de couro. "Se eu fosse você", disse ele em um tom baixo e deliberado, "começaria a trabalhar nas modificações imediatamente. Você não tem muito tempo. Ou você acha que ele..." Legion gesticulou em direção ao escudeiro. "Vai te proteger? Claro, ele está aqui agora. Mas ele estará sempre? Ele ficará de guarda enquanto você dorme esta noite? Quando ele sair do seu lado, eu atacarei."
Você ainda se sente seguro? O rosto do artesão empalideceu. Seu olhar em pânico voltou-se para o escudeiro, mas o silêncio deste não o tranquilizou. O homem rapidamente agarrou a armadura de couro, convocando seus aprendizes para iniciarem as modificações sem mais argumentos. Legion virou-se para o escudeiro, cujo rosto estava vermelho de fúria. Você cometeu um erro envolvendo um espectador inocente, disse Legion, com a voz cortante. Especialmente quando não consegue protegê-los. Você ainda é criança? Esse tipo de travessura mesquinha enoja as pessoas e faz você parecer tolo. Bastardo, cuspiu o escudeiro com a voz trêmula de indignação. Sua raiva sobrepujou sua capacidade de formular uma resposta coerente. Legion inclinou a cabeça como se de repente estivesse curioso. Qual é o seu nome? Perguntou, mas antes que o escudeiro pudesse responder, Legion fez um gesto de desdém. Deixa pra lá. Não preciso saber. Você é irrelevante para mim. Sem esperar por uma resposta, Legion se virou e caminhou em direção ao portão do castelo. Ele tinha assuntos mais urgentes para resolver, como se familiarizar com o terreno ao redor. Se um campo de batalha desconhecido pudesse significar um desastre durante a luta que se aproximava, ele pretendia garantir que estivesse preparado. Pare aí! Eu, Conde Morison de Longboa, desafio você para um duelo. O escudeiro do cavaleiro, com o rosto vermelho de raiva, tirou dramaticamente uma luva e a jogou em Legion. Legion não se deu ao trabalho de pegar a luva. Deixou que ela o atingisse e caísse no chão. Lentamente parou, virou-se e olhou para a luva caída na terra antes de cruzar os olhos com Morison. Enquanto Morison aguardava a resposta de Legion, este deu um passo à frente, fechando a distância entre eles em um instante. Antes que Morison pudesse reagir, o punho de Legion acertou seu queixo. Um estalo repugnante ecoou quando o golpe acertou o alvo, enviando uma onda de dor pelo corpo de Morison. Ele caiu no chão, inconsciente. A cena se desenrolou tão rapidamente que os espectadores, os escudeiros de Knight e alguns transeuntes, mal tiveram tempo de registrar o que havia acontecido. Para eles, o movimento de Legion foi um borrão, uma sombra que atingiu o alvo com uma precisão assustadora, deixando Morison esparramado no chão. Legion virou-se para os escudeiros atordoados e falou em voz baixa e autoritária. Peguem esse idiota e levem-no de volta. Da próxima vez, não prometo usar apenas meus punhos. Sem esperar por uma resposta, Legion retomou seu caminho em direção ao castelo. Espere. Pare aí mesmo, gritou um dos assistentes do cavaleiro. Legion parou e se virou para os assistentes, com as mãos levemente apoiadas nas espadas gêmeas em sua cintura. Sua voz era calma, mas carregava um tom ameaçador. O quê? Vocês querem jogar uma luva em mim também? Os assistentes ficaram paralisados. Nenhum deles respondeu, nem mesmo aquele que havia chamado. Naquele momento, Legion não parecia mais o caçador rural que eles haviam dispensado tão facilmente antes. Com a mão pousada sobre as espadas, ele irradiava uma aura de autoridade silenciosa, uma pressão que os imobilizava. Era uma presença que eles só haviam sentido vindo do próprio Joel Flowers. Instintivamente, seus corpos se enrijeceram, o medo contraindo seus músculos. Sem ver resposta, Legion soltou os punhos das espadas e se virou para o castelo. Desta vez, ninguém ousou chamá-lo. Ele continuou seu passo, passando pelo portão em ruínas do castelo, deixando para trás os escudeiros atordoados. Só quando sua figura desapareceu além do portão é que eles exalaram coletivamente, suas respirações irregulares e trêmulas. Os escudeiros trocaram olhares inquietos com os rostos pálidos antes de ordenarem aos seus subordinados que carregassem o corpo inerte de Morison para seus aposentos. Embora jurassem segredo uns aos outros, insistindo que a notícia do incidente não chegasse a Joel Flowers, não perceberam que a história já o havia alcançado. Quando Joel foi informado, ele apenas riu e não disse nada. À medida que a noite se aproximava, Legion retornou a Stanfastan, tendo completado sua exploração da floresta e dos túneis de contrabando. Suas memórias, embora fragmentadas, haviam-lhe concedido instintos de caçador, guiando-o na descoberta de caminhos ocultos e pontos de emboscada na natureza selvagem. Munido desse conhecimento, ele havia escolhido cuidadosamente os locais para uma emboscada antes de retornar ao castelo. No entanto, Stanfastan era um lugar diferente de quando ele o deixara mais cedo naquele dia. Ao pé da colina, um amplo acampamento temporário havia surgido. Tochas iluminavam fileiras de tendas e o ar fervilhava de atividade. Por uma estimativa aproximada, o acampamento abrigava de 600 a 700 homens, todos bem armados. Lanças com pontas de ferro brilhavam à luz do fogo, enquanto machados e adagas pendiam ao lado dos guerreiros. Entre eles, uma dúzia de cavaleiros se movia decididamente pelo acampamento. Acima do acampamento, tremulava um estandarte com o brasão da aranha negra da Casa Weber. Mesmo na penumbra da floresta, o desenho intrincado da aranha se destacava, exalando uma aura inquietante. A previsão anterior de Legion para Joel fora certeira. A Casa Weber, visivelmente nervosa, enviará uma força formidável para ajudar na eliminação dos bandidos na floresta do Lago Vermelho, ou possivelmente para caçar os leais aos Targaryen. O tamanho e a preparação da força revelavam suas intenções. A Casa Weber estava determinada a esmagar completamente a ameaça e negar à Casa Rovan, ou a quaisquer outros oportunistas, a chance de explorar a situação. Capítulo 9 – Interceptação.
Joel recebeu um corvo da casa Rovan pouco antes da chegada das forças da casa Weber, informando-o de um acontecimento crucial. Os exércitos combinados da casa Rovan e da casa Oakiar haviam derrotado com sucesso os bandidos na floresta do Lago Vermelho. No entanto, os bandidos não sofreram baixas significativas e agora recuavam em direção a Stanfastan. As suspeitas anteriores de Joel foram confirmadas. Os bandidos pareciam decididos a escapar para as montanhas perto de Corfield através de túneis de contrabando escondidos. Seja intencionalmente ou por descuido, as forças da casa Rovan e da casa Oakiar deixaram a força central dos bandidos intacta. Essa decisão transferiu o fardo da interceptação e aniquilação para Joel e suas forças, com instruções acompanhando o corvo para garantir que os bandidos fossem capturados e eliminados perto de Stanfastan. O que a casa Rovan não previu foi a chegada de toda a força da casa Weber. A determinação em limpar o nome havia fortalecido significativamente o exército de Joel, permitindo-lhe alterar seus planos. Em vez de recorrer a emboscadas na floresta, Joel decidiu posicionar suas forças em um pequeno vale por onde os bandidos não teriam escolha a não ser passar, preparando o cenário para um confronto decisivo. Na sala do conselho de Stanfastan, Joel estava de pé diante de um mapa rudimentar da área, apontando para um local marcado. Lidere 10 homens e tome posição em Ornid, instruiu Legion. Faça uma fogueira de sinalização. Se algum bandido passar, acenda-a e mantenha-o afastado até chegarmos. Legion franziu a testa ligeiramente. Durante seu reconhecimento anterior, ele havia passado por Ornid. Era um ponto de estrangulamento natural, o único caminho que levava à trilha do penhasco que dava acesso ao túnel de contrabando. Embora fosse um excelente local para uma emboscada, era improvável que houvesse muita ação. Se a força principal mantivesse o vale como planejado, nenhum bandido chegaria a Ornid. A missão parecia mais uma mera marginalização do que uma posição estratégica genuína. Contendo sua insatisfação, Legion ofereceu uma sugestão calma. Eu avaliei Ornid. É fácil de defender e não requer mão de obra extra. Além disso, os homens que você designar podem não ter habilidade para me acompanhar. Em caso de um encontro, eles podem se tornar um problema. Eu posso manter a posição sozinho. A sala ficou em silêncio. Os cavaleiros de Joel e o contingente da casa Weber encaravam Legion, incrédulos. Os soldados frequentemente clamavam por mais homens para reforçar suas fileiras, não por menos. Era a primeira vez que algum deles ouvia alguém recusar categoricamente reforços. Entre os cavaleiros de Joel, a reação foi de desdém. Legion parecia arrogante e imprudente. Os cavaleiros da casa Weber, por outro lado, ficaram mais curiosos. Já haviam notado a posição singular de Legion. Ao contrário dos cavaleiros, escudeiros e lordes que enchiam a sala, Legion era o único em trajes civis, uma anomalia que despertou o interesse deles. Joel, com uma expressão indecifrável, olhou friamente para Legion. O que te faz pensar que pode deter os bandidos em fuga sozinho? Perguntou. Sou um caçador, respondeu Legion calmamente. Sei como armar armadilhas. Duvido que bandidos em fuga sejam mais difíceis de lidar do que um urso da montanha. Joel estudou Legion por um momento antes de assentir. Tudo bem, você defenderá Ornid sozinho. Com sua tarefa clara, Legion não sentiu necessidade de se demorar. Virou-se para sair, mas antes que pudesse se afastar, Armorizon, que havia se recuperado recentemente da humilhação anterior, levantou-se e interrompeu. Lord Joel, começou Morizon, com a voz carregada de formalidade. Embora eu não duvide das habilidades deste caçador, ele é apenas um homem. Se bandidos escaparem da posição que ele está defendendo, pode parecer que os deixamos escapar intencionalmente. Tal falha poderia alimentar rumores e acusações, particularmente em relação aos remanescentes dos Targaryen. Isso poderia causar sérios problemas para todos nós. Os lábios de Joel se curvaram em um sorriso fraco. Ele se virou para Legion com um tom ríspido. Se alguém escapar da sua posição, você será declarado cúmplice dos bandidos e procurado em todo o reino. Sabendo disso, você ainda pretende defender Ornid sozinho? A sala aguardou, esperando que Legion cedesse. Em vez disso, ele manteve a calma. Com um leve sorriso, acenou para Joel. Sem dizer nada, virou-se e saiu da sala do conselho. Armorizon começou a chamar Legion, confuso com sua saída abrupta. Pare aí, você não. Chega. Joel o interrompeu bruscamente. Sua voz carregava uma autoridade que silenciou a sala. Este assunto está decidido. Em vez de desperdiçar seu tempo com trivialidades, concentre sua energia na batalha que tem pela frente. Os olhos de Joel percorreram seus escudeiros, seu tom ficando mais áspero. Suas casas os enviaram aqui para fazerem nome, para alcançarem a glória. Não quero ver nenhum de vocês acabar como cadáveres enviados de volta para suas famílias. Isto é guerra, não uma caçada outonal tranquila para o divertimento de lordes e damas. Entendido? Os escudeiros castigados e humilhados assentiram em silêncio. Até os cavaleiros da casa Weber, que não participaram da reprimenda, sentiram a pontada de constrangimento. As palavras de Joel atravessaram a sala, transformando a atmosfera antes tensa, mas informal, em uma de seriedade sombria. Felizmente, Joel agiu rapidamente para redirecionar a atenção para os preparativos de batalha, detalhando as ordens para fortificações e posições de tropas. Essa mudança aliviou um pouco a tensão, mas a curiosidade persistiu. Muitos, especialmente os cavaleiros da casa Weber, trocaram olhares com um interesse em Legion aguçado.
Sussurros sobre sua identidade eram inevitáveis, e eles resolveram interrogar os escudeiros de Joel quando a oportunidade surgisse. Enquanto isso, Legion chegou à oficina de couro, onde a atmosfera era notavelmente diferente de antes. O marceneiro, que antes se esforçara para ser inútil, agora o cumprimentou com uma reverência respeitosa. Ele rapidamente pegou a armadura de couro modificada em uma prateleira próxima. Essa armadura foi ajustada de acordo com suas especificações. Meu senhor, disse o artesão em couro, em tom educado e cauteloso. Por favor, experimente e me avise se houver algo mais que precise ser melhorado. Legion examinou a armadura cuidadosamente. Os ajustes haviam sido feitos exatamente como ele havia solicitado, com finas placas de pele de aço sutilmente integradas para aprimorar suas capacidades defensivas. Quando ele a experimentou, as tiras se fecharam firmemente, e as bordas sobrepostas das peles de aço reduziram as brechas vulneráveis sem limitar seus movimentos. Nada mal, disse Legion com um aceno de aprovação. Enfiando a mão no bolso, tirou 2 veados de prata e os jogou para o marceneiro. Um bom trabalho merece uma recompensa. O marceneiro pegou as moedas e rapidamente enxugou o suor da testa. Obrigado, meu senhor. É uma honra. Legion então perguntou. Você tem alguma corda? Qual a espessura que o senhor precisa? Perguntou o marceneiro. Legion descreveu o comprimento e a espessura que precisava. O marceneiro desapareceu no depósito e voltou com vários feixes de corda de cânhamo resistente, o tipo normalmente usado para amarrar prisioneiros. Será que estes são suficientes? Sim, estas servirão perfeitamente, respondeu Legion, testando a corda com um puxão firme. Estava satisfeito com sua resistência e durabilidade. Estendeu a mão para pegar outro veado prateado, mas o artesão o dispensou com um gesto. Não, meu senhor, estes são suprimentos padrão. Não precisa pagar, insistiu ele. Legion não discutiu, guardando a moeda de volta no bolso. Pendurando a corda no ombro, assentiu em agradecimento e saiu da oficina. Uma vez fora do castelo, Legion seguiu em direção a Ornid, movendo-se com determinação. Pelo briefing anterior de Joel, estava claro que os bandidos chegariam à área no mínimo pela manhã. Isso lhe deixava apenas uma noite para se preparar. A jornada até Ornid foi lenta e árdua sob o manto da escuridão. Mesmo com as habilidades herdadas de um caçador experiente, navegar pelo terreno acidentado à noite era um desafio. A escuridão prolongava a jornada e quando Legion chegou a Ornid, ela havia levado quase o dobro do tempo que levaria durante o dia. Ao chegar a Ornid, Legion não perdeu tempo e imediatamente começou a montar armadilhas. Seu reconhecimento prévio foi inestimável. Ele já havia marcado os locais ideais para as armadilhas, o que lhe permitiu trabalhar com eficiência sem ter que reconsiderar suas decisões. Coletando materiais enquanto trabalhava, ele meticulosamente montou cada armadilha de acordo com os planos que havia elaborado durante o dia. Trabalhando sozinho sob o manto da noite, Legion continuou até a meia-noite antes de finalmente terminar. No caminho, um lobo solitário tentou emboscá-lo, mas Legion o despachou rapidamente. Enquanto se livrava do corpo do lobo, o cheiro de sangue atraiu outros carnívoros. Felizmente, sua rapidez ao jogar a carcaça para longe impediu que os necrófagos interferissem em suas armadilhas. As armadilhas em si eram uma prova da engenhosidade de Legion, combinando técnicas herdadas de seu antecessor, que certa vez caçaram um urso da montanha com armadilhas. Com métodos que viram em programas de sobrevivência militar em sua vida anterior, Legion criou dispositivos poderosos e quase indefensáveis. Esses aprimoramentos tornaram as armadilhas letais e difíceis de detectar, garantindo sua eficácia contra qualquer possível fugitivo. Embora as armadilhas pudessem não ter a honra do combate direto, Legion priorizava o mérito em detrimento da fama. Sua reputação como caçador de ursos e espadachim habilidoso já havia crescido além do que seu status atual permitia. O renome excessivo, como ele havia visto nos pequenos desafios do Conde Morrison, frequentemente atraía problemas desnecessários. Por enquanto, a sutileza era uma estratégia melhor, e as armadilhas serviam como a ferramenta perfeita para amortecer expectativas exageradas e, ao mesmo tempo, alcançar resultados. No entanto, os planos de Legion giravam em torno de uma incerteza: se os bandidos realmente usariam o túnel de contrabando. Nem ele nem Joel podiam garantir isso. A decisão de Joel de colocar Legion na retaguarda parecia mais política do que estratégica, provavelmente para apaziguar as famílias nobres por trás dos 6 escudeiros que haviam sido publicamente humilhados pelas ações anteriores de Legion. Esses escudeiros, nomeados temporariamente por casas nobres em busca de prestígio, eram menos guerreiros e mais peões políticos. Suas fracas habilidades de combate e a falta de experiência no campo de batalha tornavam sua presença incomum, especialmente para alguém como Joel, cuja reputação como mestre espadachim e estrategista, apesar de sua bastardia lhe render aclamação na Campina. Legion não deu muita importância a essas dinâmicas. Seu foco estava em aproveitar a oportunidade à sua frente. Depois de terminar as armadilhas, escondeu-se em um ponto de emboscada bem escolhido, juntou galhos úmidos para uma fogueira escondida e preparou gravetos secos. Acomodando-se, iniciou sua vigília, permitindo-se periodicamente cochilos breves e leves para se manter alerta. À medida que o amanhecer se aproximava, o mundo ao redor de Ornid se transformava. Uma névoa espessa descia, envolvendo a área em uma névoa úmida e fantasmagórica. O vento da montanha trazia uma garoa fria, transformando a floresta em uma paisagem de formas sombrias e sons abafados.
A chuva e a neblina reduziam drasticamente a visibilidade, uma vantagem para Legion, cuja visão aguçada ainda lhe permitia perceber detalhes distantes. Na tênue luz da manhã, ele avistou fumaça negra subindo na direção do campo de batalha principal. O sinal revelador de incêndio indicava que a luta havia começado, marcando o primeiro confronto do dia. Capítulo 10. Morte na chuva. Ao ver o sinal de fumaça preta subindo, Legion manteve a calma. Como seu antecessor, que caçava o urso da montanha, ele retornou à floresta onde havia armado armadilhas. Meticulosamente verificou cada uma delas, ajustando e consertando as que pudessem apresentar defeito, antes de retornar ao ponto de emboscada. Lá concentrou o olhar na estreita estrada montanhosa que levava ao canal de contrabando à frente. Com o passar do tempo, a chuva leve da manhã não só persistia como se intensificava. A chuva densa obscurecia a visão, impossibilitando a visão ao longe, e seu tamborilar rítmico abafava qualquer som incomum. Até mesmo a audição extraordinária de Legion, mais aguçada que a de humanos comuns, foi reduzida a captar apenas o tamborilar interminável das gotas de chuva. Essa situação era tanto uma vantagem quanto um obstáculo. Por um lado, a chuva forte ajudava a esconder as armadilhas na floresta, tornando-as mais eficazes contra os incautos. Por outro, entorpecia os sentidos aguçados de Legion, impedindo de avaliar completamente os movimentos dos inimigos. O sinal de fumaça à distância finalmente desapareceu, talvez abafado pela chuva ou porque a batalha que marcava havia terminado. Imperturbável, Legion mudou ligeiramente de postura para aliviar o corpo enrijecido. Permaneceu em seu ponto de emboscada, imóvel e paciente, apesar da chuva penetrar em suas roupas. Depois de mais meia hora, Legion pensou ter detectado um som fraco em meio ao aguaceiro. Inclinando a cabeça, concentrou-se intensamente na direção da floresta onde estavam suas armadilhas. Concentrando-se, aguçou a audição, isolando a miríade de sons que o alcançavam. Por um breve momento, seus sentidos aguçados pareceram transcender seus limites habituais. A cacofonia caótica da chuva foi separada em camadas distintas, cada som categorizado como se ele estivesse folheando uma vasta biblioteca. Cada detalhe se destacava com clareza. Esse extraordinário estado de percepção durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. Legion discerniu a situação na floresta com precisão. Há 23 pessoas. 13 estão feridas, 7 gravemente, e 6 estão presas em armadilhas e provavelmente não há salvação. Sacando a arma, Legion murmurou: 2 estão em armaduras de placas, provavelmente cavaleiros. Será mais difícil lidar com eles. Logo, figuras indistintas emergiram da chuva no extremo oposto da trilha na montanha. À medida que se aproximavam, Legion pôde distinguir seus números e equipamentos com mais clareza, embora a chuva obscurecesse os detalhes mais sutis. Como ele havia presumido, 2 guerreiros em armaduras de placas estavam no centro do grupo, ladeados por outros. Os indivíduos restantes eram uma mistura, alguns em armaduras de couro, a maioria em roupas comuns, empunhando lanças, com apenas alguns carregando espadas. Sua avaliação anterior dos números se mostrou um pouco equivocada. Alguns estavam desaparecidos, provavelmente vítimas de suas armadilhas. O grupo emergiu da floresta, examinando brevemente os arredores antes de encontrar a trilha escondida na montanha que levava ao canal de contrabando. Sem hesitar, seguiram em frente. A exaustão era evidente em seus movimentos. A fuga desesperada, a luta e a chuva implacável haviam drenado suas forças e entorpecido sua consciência. Eles não suspeitavam de armadilhas à frente nem previam uma emboscada. Ao chegarem ao sopé da pequena colina onde Legion aguardava, o grupo permaneceu alheio à sua presença, obscurecido pela chuva e pela folhagem. Legion, no entanto, não tinha intenção de deixá-los passar ou de atacar por trás. Observando o estado de cansaço deles, decidiu enfrentá-los de frente. Assim que os 2 guerreiros em armaduras de placas alcançaram sua posição, Legion, aguardando o momento oportuno, entrou em ação. Como uma flecha disparada de um arco, ele avançou com uma velocidade impressionante. Em um instante estava sobre os 2 guerreiros. A chuva e a rapidez de Legion deixaram os homens de armadura alheios ao perigo iminente. Quando perceberam que algo estava errado, vislumbraram apenas o brilho de 2 lâminas. Um frio cortante percorreu suas gargantas onde os capacetes encontravam a armadura, seguido por uma dormência crescente. Já fatigados, eles caíram no chão, seus corpos se contraindo fracamente enquanto a vida se esvaía. Após derrotar com sucesso os 2 guerreiros com armaduras de placas, os bandidos ao redor permaneceram momentaneamente paralisados em choque, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Legion, no entanto, não perdeu tempo. Girou o corpo em um movimento dramático, canalizando a força do impulso para um golpe devastador. Sua lâmina cortou o ar, mirando um grupo de bandidos empunhando espadas longas. A lâmina golpeou com precisão, encontrando as brechas vulneráveis em sua armadura de couro. Cortou a carne sem esforço, causando ferimentos fatais em áreas críticas. Antes que o primeiro jorro de sangue pudesse jorrar, a arma de Legion já havia se movido para o próximo alvo, repetindo a eficiência brutal de seus golpes. A cada encontro, Legion internalizava ainda mais o estilo de combate dos pacificadores, uma filosofia resumida em 4 palavras simples: atacar os pontos fracos. Os pacificadores não eram guerreiros de força bruta, em confronto direto, sua força era apenas marginalmente superior à de combatentes comuns. Seu verdadeiro poder residia em sua extraordinária agilidade, velocidade e precisão letal.
Essa maestria permitiu à Legião ceifar vidas com a eficiência de um ceifador. Em 10 segundos, 5 combatentes fortemente armados caíram sob sua espada. Ataque inimigo. Um grito de pânico irrompeu das fileiras da retaguarda. Os bandidos sobreviventes finalmente registraram a carnificina à sua frente. Os corpos sem vida de seus líderes jaziam no chão, e em seu lugar estava uma figura desconhecida, um assassino solitário e implacável. O grito deles era tanto um aviso aos seus camaradas quanto uma tentativa desesperada de reunir a própria coragem. Legião, impassível aos gritos, avançou como uma força implacável da natureza. Sua espada atingiu o grupo de bandidos empunhando lanças. Cada golpe era calculado, atingindo os pescoços e outros pontos fracos desprotegidos com precisão infalível. Cada golpe derrubava outro bandido, e suas vidas eram ceifadas com a mesma facilidade com que ervas daninhas são cortadas por uma foice. Os bandidos, embora cientes do ataque, não conseguiram montar nenhuma defesa significativa. A ausência de liderança Legião havia eliminado seus comandantes em seu ataque inicial, os deixou em caos. Além disso, suas lanças eram inadequadas para combate corpo a corpo. Não conseguiam desferir um golpe em Legião nem se proteger de seus golpes mortais. Exaustos, desorganizados e aterrorizados, não tinham chance contra seus ataques velozes e ofuscantes. Para eles, sua arma não era uma espada, mas uma série de arcos metálicos fugazes e brilhantes. Os gritos do grupo e o som de corpos em colapso alertaram os 5 bandidos que patrulhavam à frente. Ao ouvirem a comoção, eles apertaram as armas e se viraram, apenas para se depararem com uma visão aterrorizante. Em meio à chuva torrencial, seus cerca de 10 companheiros jaziam sem vida no chão, com o sangue se misturando à água da chuva, tingindo a trilha da montanha de um vermelho profundo. No centro dessa cena macabra estava Legião, com as 2 espadas na mão, sua silhueta borrada pela chuva. Seu olhar frio e penetrante cortava a tempestade, paralisando os 5. Era um olhar que carregava a aura de um predador mítico, evocando o pavor de um encontro com um lendário caminhante branco. O terror os invadiu, obliterando qualquer pensamento de resistência. Em pânico, eles se viraram e fugiram pela trilha da montanha, empurrando-os aos outros em seu desespero para escapar. Cada homem buscava apenas se salvar, empurrando os outros para trás na esperança de atrasar o perseguidor. Essa desordem selou sua ruína. Se tivessem coordenado e usado suas lanças com eficácia, poderiam ter forçado Legião a um impasse perto do estreito túnel de contrabando. Mas sua luta egoísta os deixou indefesos, com as costas expostas ao assassino implacável. Legião aproveitou a vulnerabilidade deles. Em segundos, os 5 caíram um após o outro, com suas tentativas de fuga interrompidas por seus golpes implacáveis. Eles mal conseguiram dar 10 passos antes de sucumbir às suas lâminas. Quando o último bandido caiu, Legião examinou metodicamente seus corpos para confirmar que estavam mortos. Só então se permitiu um breve momento de descanso. Deixou o campo de batalha como estava, optando por não limpar ou rearmar as armadilhas imediatamente. Em vez disso, entrou na floresta para inspecionar o estado das armadilhas que havia armado anteriormente. Sua inspeção revelou que a maioria das armadilhas havia sido acionada e todas com resultados letais. Nenhuma das vítimas sobrevivera. Uma contagem rápida mostrou que 14 bandidos haviam sido mortos apenas pelas armadilhas. Satisfeito, Legião não se preocupou em recolher os corpos ou restaurar as armadilhas. Em vez disso, posicionou-se perto da armadilha mais externa e se escondeu. Pacientemente esperou a próxima presa chegar. Cerca de meia hora depois, mais 2 grupos de fugitivos, um com 7 membros e o outro com 13, emergiram do caos do campo de batalha. Parecia que a chuva forte havia interrompido o cerco das forças aliadas aos bandidos. Em circunstâncias normais, dado o planejamento meticuloso de Joel no salão do conselho em Stanfastan, era improvável que tantos tivessem escapado. Esses fugitivos tiveram sorte. A chuva forneceu abrigo, protegendo-os da brutalidade do campo de batalha e permitindo que escapassem para o que acreditavam ser um local seguro. Sem perseguidores à vista, eles pretendiam atravessar uma floresta relativamente pequena para chegar ao túnel de contrabando e deixar o perigo para trás. Mas suas esperanças duraram pouco. No momento em que entraram na floresta, ela se tornou seu cemitério. Legião, escondido entre as árvores, atacou de ângulos inesperados como um fantasma. Ele os caçou sistematicamente, matando alguns na hora e levando outros para armadilhas letais. A floresta, já mortal, tornou-se um lugar ainda mais sinistro. A grande quantidade de cadáveres espalhados pelo chão deixava um forte odor metálico de sangue no ar. Isso, por sua vez, atraía carnívoros, adicionando mais uma camada de perigo à floresta. Entre os que perseguiam os remanescentes dos bandidos estava Roman Weber, filho de Lord Linden Weber e primo de Emon Weber, Lorde do Castelo Coldmoat. Roman, com seu rosto comprido e comportamento modesto, ganhará o apelido de Gofer in Derrit. Isso refletia sua tendência a permanecer em sua mansão, saindo apenas quando pressentia uma oportunidade de lucro, como o cerco atual contra os bandidos da Floresta do Lago Vermelho. Embora o apelido fosse irrisório, quem conhecia Roman sabia que era melhor não subestimá-lo. Sua astúcia havia arruinado muitos que cometeram esse erro. Desta vez, a tarefa de Roman era liderar uma patrulha de 100 homens pelo campo de batalha, caçando os retardatários. Seu objetivo principal, no entanto, era mais delicado: garantir que nenhum remanescente dos Targaryen, antigos aliados dos Webers, escapasse do cerco. A captura ou eliminação deles era primordial.
A operação inicialmente correu bem. A essa altura, Roman e seus homens deveriam estar comemorando o sucesso do cerco. Mas a chuva inesperada criou caos. O terreno lamacento retardava o movimento, criando brechas no cerco. Aproveitando essas falhas, os líderes dos bandidos ordenaram que seus homens se dispersassem e explorassem as brechas. Embora a maioria dos fugitivos tenha sido abatida na tentativa, alguns conseguiram escapar. Roman, encarregado de eliminar esses sobreviventes, teve seus esforços prejudicados pela mesma chuva que desacelerou as forças aliadas. Apesar de matar vários fugitivos, alguns conseguiram escapar e fugir para a floresta montanhosa perto de Stanfastan. O que mais chamou a atenção de Roman, no entanto, foram 2 fugitivos em armaduras de placas. Tal equipamento era um luxo raro entre bandidos comuns. Seus portadores eram indivíduos importantes ou aqueles que possuíam segredos que valiam a pena proteger. Determinado a capturá-los ou matá-los, Roman liderou seus homens, sem hesitar, para dentro da floresta para continuar a perseguição. A floresta era ameaçadora, com suas copas pingando chuva e suas sombras mais profundas do que nunca. Os soldados de Roman seguiram os rastros deixados pelos bandidos em fuga, avançando em direção às moitas. Mas seu progresso foi abruptamente interrompido. Eles pararam no mesmo instante, com a respiração presa diante da visão diante deles. Um cadáver suspenso em uma árvore, com os pés balançando acima do solo. Um toco afiado de madeira havia atravessado o corpo no peito. À distância, a cena macabra dava a impressão arrepiante de que a própria floresta havia desferido o golpe fatal. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.